Então, a gente vai começar com a fala do Gerard, do professor doutor honoris causa de Genebra. Vou encurtar aqui, viu, gente? Porque a moça foi buscar o currículo do Gerard. Professor emérito do CNRS em Paris. E fez bacalaureat, né, bacharelado em matemática, diploma de altos estudos comerciais, licença em letras, estudos superiores de filosofia, licença em filosofia, diploma de psicologia experimental e comparada, doutorado, onde o júri tinha o Piaget. E ele, enfim, o Gerard Vignot é o nosso Gerard, né? Então, tem uma frase, um ditado africano que fala que uma chama não perde nada quando acende outra chama. Eu acho que o Gerard Vignot, das experiências que a gente tem tido, eu acho que é bem isso, e eu quero deixar como mensagem final para nós essa mensagem aqui no nosso evento, acendendo cada um a outro chamas. Então, eu vou passar a palavra para o Gerard e aí eu vou traduzindo. Obrigada a todos, obrigada, Gerard. Merci. Alors, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Merci à Marcelina. Et je souhaite à tout le monde qu'il fasse un peu plus de soleil. Bom, eu vou traduzindo assim, porque enquanto arrumo o microfone, ele agradeceu a todo mundo e ele deseja que faça um pouquinho mais de sol. Voilà. Oui, j'ai essayé d'aborder plusieurs sujets dans cette conférence parce que je suis un vieux monsieur qui a toujours peur que ses idées ne soient pas connues. Et donc j'ai essayé de traiter 4 sujets différents, mais qui sont complémentaires les uns des autres. Então, nessa conferência, ele preparou aqui alguns slides, porque ele disse que ele é um velho senhor que tem medo que a gente esqueça as ideias dele. Então, ele fez aqui uma apresentação em cima de 4 temas que são interrelacionados. Oui, la première question des champs conceptuels, c'est le développement dans la longue durée de l'école élémentaire, collège et même chez les adultes. Então, a grande questão da teoria dos campos conceituais é a longa duração do tempo de aprendizagem, desde a escola, dos anos iniciais até a idade adulta. Et comme le sujet principal de mes préoccupations, c'est la conceptualisation, j'ai aussi, dans une deuxième partie, les conceptualisations dans l'activité en situation, les concepts et les théorèmes en acte, et je prendrai l'exemple des structures multiplicatives. E como no centro das preocupações dele está a ideia de conceituação, então na segunda parte da apresentação ele vai falar de conceituação e atividade, teoremas e definições em ação, e vai pegar como exemplo estrutura multiplicativa. Le troisième sujet, c'est en fait les relations entre ces formes en acte de la conceptualisation et les énoncés possiblement utilisés en classe, en français par exemple, mais aussi peut-être un petit peu en algèbre. Je parlerai à ce moment-là de la forme opératoire de la connaissance et de la forme prédicative de la connaissance. Ok, então no item 3, onde ele vai discutir as relações entre essas formas em ação e os enunciados possivelmente utilizados em ação, ele vai trazer exemplos, um exemplo francês, mas também um exemplo da Argélia, agora eu não sei falar. Argélia, né? Obrigada, gente. E ele vai falar das formas predicativas do conhecimento nesse momento. Et le dernier point, ce sera la formation de la rationalité dans la longue durée du développement. E, por fim, a formação da racionalidade ao longo tempo de desenvolvimento. Les mathématiques jouent un rôle, évidemment, dans la formation de la rationalité, mais pas toutes seules. L'histoire aussi joue un rôle très important, et qui est complètement différent. Même l'éducation physique joue un rôle dans la construction de la rationalité. Então, ele está dizendo que a matemática tem um papel importante na construção da racionalidade, mas não só a matemática, a história também, mesmo a educação física, tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. Alors, le premier problème que je regarderai, c'est la question du développement. Je prendrai les structures additives, mais comme j'ai fait un long exposé sur ce sujet à Campo Grande, je centrerai mon discours sur 2 points principaux.
Então, ele vai começar a falar sobre as estruturas multiplicativas, mas como ele falou em Campo Grande, ele fez uma palestra bastante sobre essa, ele vai centrar agora a atenção em 2 itens. C'est les additifs, là. É aditivo, e o bom que ele entende português, ele vai me corrigir, né? Estrutura aditiva. Par hasard, c'est le hasard. Merci Gérard. Alors, la question qui se pose pour quelqu'un comme moi qui vient de la psychologie, c'est qu'est-ce qui se développe dans une variété de registres à la fois, aussi bien les compétences scientifiques et techniques, les formes d'interaction avec autrui, les activités langagières et l'affectivité. Então, eu vou resumir porque está escrito em português, né? O que ele vai considerar, que ele vai analisar, o que é que se desenvolve. Então, são esses elementos que ele colocou aí, todos eles participam. C'est bon, là. Et cela, c'est tout au long de la vie, pas seulement chez les enfants, et aussi dans l'interaction avec des situations. C'est pour ça que l'activité en situation est si importante, et avec autrui. Então, isso, aquilo que ele estava no slide anterior, é ao longo de toda a vida, mas não sozinho, também interação com as situações e com o outro. Alors, je reprends quelques définitions de la compétence, et je m'expliquerai un petit peu dessus, parce que c'est un problème assez délicat. La compétence est un concept à la mode, et à mon avis, c'est pas tout à fait suffisant. Ele vai retomar o conceito de competência. Ele diz que competência, que é um pouco complicado para entender, competência é um conceito que está na moda, mas não tão simples de entender como parece. Souvent, on a une idée de la compétence qui est différentielle, la comparaison des individus entre eux. A est plus compétent que B s'il sait faire des choses que B ne sait pas faire. Mais aussi dans une perspective développementale. A est plus compétent autant T qu'autant T' s'il sait faire ce qu'il ne savait pas faire. Et les deux perspectives différentielles et développementales sont très importantes. Então, ele está falando de 2 perspectivas, diferencial e desenvolvimento no tempo, que são bastante importantes. Que, a gente sempre diz, é mais competente que B se ele sabe fazer alguma coisa que o B não sabe, e também no tempo, né? Sabe fazer agora algo que ele não sabia antes. Alors on peut facilement penser à la deuxième petite définition. A est plus compétent s'il s'y prend d'une meilleure manière. Là, on voit bien que ça concerne l'activité, mais on n'en dit pas plus sur l'activité. Et c'est ce qui me fera dire tout à l'heure que la compétence n'est pas un concept scientifique. Le concept scientifique, c'est pas un concept scientifique à lui tout seul. Então, ele diz que a competência não é um conceito científico a ele sozinho, né? Ele só. Aí ele porque ele pegou esse segundo possível definição, é mais competente se ele se posiciona de uma maneira melhor, que a gente já vê o sujeito em situação, mas que ao mesmo tempo essa definição não diz muita coisa. Alors une troisième idée, c'est que A est plus compétent s'il dispose d'un répertoire de ressources alternatives qui lui permettent d'adapter sa conduite aux différents cas de figure qui peuvent se présenter. C'est l'adaptation. Então, o terceiro item concerne a adaptação. Je vais pas lire parce que c'est impossible. Ah oui, très bien. Tiens. Mais je regarde là. Ah oui, très bien. Bon, c'est parfait. Et enfin, dans les discussions avec les entreprises, on voit bien que c'est un problème important. Pourquoi ? Parce que le travail se transforme beaucoup, on invente des choses nouvelles, et la plupart des gens maintenant, au niveau de la direction bien sûr, mais même au niveau des ouvriers, A est plus compétent s'il est moins démuni devant une situation nouvelle, c'est-à-dire la capacité à s'adapter à une situation nouvelle. Então, no item 4, que é bastante importante, também tem muita relação com a indústria, né, as empresas, porque A é mais competente se ele é menos... ali eu traduzi como impotente, mas, na verdade, se ele é menos instrumentalizado, se ele está menos preparado diante de uma situação nova. E ele está dizendo que não é só para os operários, mas também os diretores e todos. É a capacidade da adaptação às situações. Alors, ce qui me fait dire que le concept de compétence n'est pas un concept scientifique à lui tout seul, c'est parce qu'on a besoin d'analyser l'activité, les formes d'organisation de l'activité en situation.
Então, o que faz com que ele diga que o conceito de competência não é um conceito a ele sozinho, é o fato de que é preciso analisar o sujeito em ação e a sua forma de... Oui, les formes d'organisation. A forma de organização da sua ação. Les schèmes, les algorithmes, etc. Os esquemas, os algoritmos, etc. Alors, en effet, la notion de compétence est davantage tournée vers le résultat de l'activité que vers la forme même de l'activité. Em geral, de fato, o resultado, o que a gente olha, a competência é o resultado da atividade e não o desenvolvimento da atividade, ao longo da atividade. Et en particulier, si on veut poser les problèmes de conceptualisation. E em particular, se a gente quiser colocar os conceitos, né, se quiser discutir conceito de conceituação, é importante esse trajeto. Alors, un premier exemple concerne l'activité de dénombrement. C'est une activité très simple. 1, 2, 3, 4, 5. Sauf qu'il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que le doigt joue un rôle important, le mouvement des yeux joue un rôle important, l'accompagnement du geste et du verbe est très important, la suite est très importante. Quelles sont les règles qu'il faut observer? 1, il faut les compter tous, ce qui n'était pas le cas, j'avais oublié un. Et il ne faut pas compter 2 fois le même. C'est tout dans l'organisation de l'activité. Então, da organização da atividade, da enumeração, que ele estava citando um exemplo, para quem conhece a teoria o mais comum, né? Na atividade de enumeração, se ele vai contar as pessoas, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira vez que ele contou, ele esqueceu 1. Aí ele disse que, então, essa atividade que é muito importante, porque você aponta com o dedo, né? Então, o gesto é importante, a conta. Aí, quais regras que tem ali? Primeiro, você tem que contar todo mundo. Segundo, não pode esquecer uma pessoa. Então, isso é o que está na atividade. Alors, un deuxième exemple de dénombrement va montrer que ça peut être beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus difficile que ça. Quand on a organisé la Coupe du Monde en France en 1998, la question s'est posée de savoir où les stades assez grands pour accueillir les visiteurs, les spectateurs, où est-ce qu'il y avait des stades assez grands. La réunion était à Paris, et on disait, mais il n'y a pas assez de stades grands en France. Et quelqu'un a levé le doigt, il a dit, ici, à Nantes, c'est une ville de l'ouest de la France, il y a un stade assez grand. Ah, très bien. Ok. Então, esse foi um exemplo simples, mas um exemplo mais complexo. Por exemplo, quando a França organizou a Copa do Mundo em 98, estava em Paris numa reunião discutindo quais eram os estádios que poderiam realizar a Copa do Mundo, que precisava ter bastante capacidade. E que aí falaram, não, a gente não tem a quantidade suficiente de estádio para realizar. E aí alguém virou e falou, não, a Nantes, que é uma cidade da França, lá tem, sim, um estádio que cabe bastante gente. Alors le président du comité, le lendemain, téléphone au directeur du stade de Nantes et dit « Combien y a-t-il de places dans votre stade ?» Et l'autre répond « Je ne sais pas ». Ah, bom. E aí, no dia seguinte, o presidente do comitê telefona para a pessoa responsável em Nantes, do estádio, e pergunta qual a capacidade do seu estádio. E a pessoa falou, não sei. Et il a payé 2 personnes pendant 2 jours pour dénombrer les places du stade de Nantes. Ele pagou 2 pessoas durante 2 dias para ir lá no estádio e contar quantos que tinha, quantas pessoas caberiam. Alors ils se sont partagés le travail. Moi je compte ça, toi tu comptes ça, puis on fera l'addition après. Donc le théorème de la somme, qui n'existe pas dans le premier schème de dénombrement. Então os dois se dividiram, eu conto essa parte, você conta essa parte, e depois a gente junta. Então ele diz, é o teorema da soma que não existia, não estava sendo mobilizado no primeiro esquema da enumeração. On peut même prendre un bout de papier, écrire 573 plus 1668, mais faire l'algorithme de l'addition des nombres écrits. E a gente pode também pegar e escrever no papel os 500 e tanto, mais 1000 e tanto, e fazer a conta no papel dos números escritos. C'est une connaissance conceptuelle qui porte sur la représentation des nombres en plus. Esse é um conhecimento conceitual que vai também trazer a ideia da representação, que é importante. Et puis, tout d'un coup, on fait compter un grand rectangle de sièges. Alors là, on sait assez bien faire, les deux savent assez bien faire. On va compter le nombre de sièges par rangée.
et le nombre de rangées est multiplié l'un par l'autre. Então, os dois funcionários que foram lá contar, eles sabiam, né, tinham um bom desenvolvimento, aí eles falaram, não, nós vamos contar a quantidade de cadeiras assim e depois a quantidade de cadeiras que tem na outra e multiplicar. C'est une connaissance conceptuelle, mais pas trop difficile pour des adultes. É conhecimento conceitual que não é muito difícil para os adultos. Par contre, à un moment donné, il faut compter dans un coin du stade un secteur angulaire avec quelque chose qui est arrondi. Em compensação, em algum lugar do estádio tem um setor que é meio angular, que fica redondo, que teria que contar essa outra parte, essas. Et le plus jeune des deux commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et l'autre lui dit, attends, tu es jeune, tu montes en haut, tu comptes juste la dernière rangée. Moi, je suis en bas, je compte la première rangée. On fait la moyenne des deux et on multiplie par le nombre de rangées. Et l'autre lui dit, tu crois? Il n'est pas convaincu, n'est-ce pas, que comme ça, on va trouver le nombre de ce secteur angulaire. Então, aí, o mais jovem começou a contar as cadeiras, 1, 2, 3, 4 e tal, e aí o outro, que era mais velho, falou, não, você sobe lá em cima, conta quantas cadeiras tem na fileira mais de cima, eu conto de baixo, a gente vai somar os dois e multiplicar por 2. E o mais jovem falou assim, mas você tem certeza, isso vai dar certo? Então, ele não estava convencido que isso daria certo. Donc vous voyez, même dans une activité de dénombrement qui est apparemment simple, on peut tomber sur des connaissances conceptuelles insuffisantes, même chez des adultes. Então, mesmo nessa situação, que é relativamente simples, né, de contar, a gente pode se encontrar, estar de frente a uma situação conceitual que não é tão simples para os adultos. Alors, c'est pour ça que j'ai développé l'idée de concept en acte et de théorème en acte. J'en dirai davantage à propos des structures multiplicatives avec des exemples beaucoup plus importants. Mais, par exemple, une règle, ne pas compter 2 fois le même objet et les compter tous, c'est important dans le contrôle de l'activité. Très important. Então, por isso que ele desenvolveu esses conceitos que estão ali na tela, e nesse momento desses conceitos, por algumas regras, como não contar 2 vezes o mesmo objeto, que é uma regra bastante importante. Mais concernant la conceptualisation, j'ai un deuxième exemple, plus convaincant, avec 3 problèmes d'addition, qui demandent la même addition numérique, 7 plus 5, et qui sont de difficultés très contrastées. Então, com relação ao problema de conceituação, ele tem um exemplo no campo numérico, na adição, que ele vai pegar 3 problemas que demandam a mesma operação, que é 7 mais 5, mas que não tem não demanda a mesma dificuldade conceitual. É diferente. Prenons ces 2 problèmes-là. Pierre avait 7 billes, il en gagne 5. Combien en a-t-il maintenant? C'est un modèle prototypique de l'addition, qui est différent de la loi de composition binaire, mais qui est très important. Une transformation par augmentation d'un état initial. Esse primeiro exemplo que ele coloca ali é um exemplo bastante simples, mas que é bastante diferente da lei de composição binária. Você tem um estado inicial e tem uma transformação. Né? Le deuxième problème, Robert vient de perdre 5 billes, il en a maintenant 7. Combien en avait-il avant de jouer? Ce problème est réussi avec au moins 1 an de décalage par rapport au premier. Esse segundo problema, ele já demanda, o êxito dele com relação ao primeiro problema, os alunos conseguem com 1 ano pelo menos de diferença, ou seja, 1 ano mais velhos. Et le troisième problème, faites attention, il faut le lire avec lenteur. Thierry vient de jouer 2 parties de billes. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé à la première partie. À la seconde partie, il a perdu 7 billes. En faisant ses comptes, il s'aperçoit qu'en tout, il a gagné 5 billes. Que s'est-il passé à la première partie? Encore une addition, 7 plus 5. Ce problème est échoué par la quasi-totalité des enfants à l'école élémentaire, à la fin de l'école élémentaire. Então, esse problema que ele disse, que é para vocês lerem com bastante calma, imagino que já leram, né, é um problema que só que é em fracasso para a maior parte dos alunos no final dos anos iniciais, no nosso 5º ano.
Ce qui veut dire que la conceptualisation de l'arithmétique, ce n'est pas seulement le nombre, c'est aussi les relations, hein, partie-tout, hein, augmentation, diminution, inversion d'une transformation, composição ou decomposição de deux transformations, etc. Então, o que significa que a adição, ela não é só a soma, não são só números, né? Que tem mais coisas, tem a composição de transformação, a transformação de transformação, então são várias situações diferentes para aquela adição. C'est donc important de réintroduire le problème de la conceptualisation à propos des relations et du traitement de ces relations et de ces transformations. Então é importante trazer de novo o problema da conceituação usando a ideia de relação. Par exemple, pour le problème Robert, retrouver l'état initial connaissant la transformation, qui est une diminution, une perte, et l'état final, on pourrait dire, mais le théorème c'est F, c'est la transformation de l'état initial, l'état final c'est la transformation de l'état initial, donc l'état initial c'est la transformation inverse appliquée à l'état final. Então, por exemplo, no problema do Robert, que ele perdeu as bolas, então a gente poderia dizer, essa transformação, a gente não conhece o estado inicial, conhece a transformação e o estado final, para conhecer o estado inicial, nós poderíamos dizer aquele teorema que está lá, né, que eu faço a inversa e obtenho. Comment expliquer ça à des enfants de 7 ans ou 8 ans? Como explicar isso para as crianças de 7 ou 8 anos? Il faut donc le secours d'une autre représentation symbolique avec des petites figures du type état initial, transformation, état final. Então é preciso a ajuda de algumas representações, como algumas representações simbólicas com representando estado inicial, estado final, etc. Et donc, quand on dit qu'il faut mettre les enfants en situation, il ne faut pas oublier que les situations, c'est beaucoup d'autres choses que les nombres. Então, quando a gente for colocar os alunos, as crianças em situação, agindo, não pode esquecer que as situações são muito mais do que os números. Dans le dernier problème, Thierry, où il y a deux transformations, la deuxième transformation, il a perdu des billes, hein. Non, il a gagné cette bille, et en faisant ses comptes, il s'aperçoit qu'en tout, il a gagné... Non, pardon, ce n'était pas celui-là que je voulais donner. Hein? En tout, il a gagné 5 billes, à la seconde partie, il a perdu 7 billes. Ce qui est difficile, c'est qu'on a deux transformations de signes contraires, une perte et un gain. Et le gain, c'est la somme d'une perte et d'une autre transformation. Ah, comment on fait? Nesse problema, o que é difícil é que ele tem duas transformações, uma que representa um ganho, outra que representa uma perda. E o que é difícil é que o ganho vai ser a transformação entre essas duas. Et ce problème est échoué par la quasi-totalité des enfants à la fin de l'école élémentaire. Mais si je prends cet autre problème-là, c'est la même structure. On connaît la seconde partie, il a gagné 7 billes. En faisant ses comptes, il s'aperçoit qu'en tout, il a gagné 15 billes. Et là, tout d'un coup, on sait faire. Parce que par glissement de sens, on peut considérer que le tout, c'est la somme de deux parties qui sont de même signe que le tout, et simplement plus petites. Hein? Il faut, par conséquent, faire une soustraction avec la loi de composition binaire, on s'en sort. C'est ce que j'appelle un glissement de sens. C'est-à-dire que devant une situation nouvelle, on peut utiliser ces ressources, y compris en transformant le sens des choses. Par exemple, là, on va dire... il avait 7 billes, il en a maintenant 15, donc il en a gagné la différence. Okay. Então, quando modificou um pouco o problema, agora ele ganhou 7 e depois ganhou, e que no total ele ganhou 15, já esse problema com relação ao anterior, o sucesso é muito maior. Ele pode ser resolvido, pensado pelas pessoas, como o que ele está chamando de glissement de sentido, que a gente traduziu como deslize de sentido, certo? Que ele pode compreender essa composição das duas operações direto, porque ele está compondo duas operações de mesmo sentido. Então, que para ele é mais fácil, assim ele consegue fazer essas duas. Então, ele usa a lei de combinação binária. En d'autres termes, la pensée mathématique
simple dans le cas de ces problèmes, elle est à la fois systématique et opportuniste. Les mathématiciens n'aiment pas trop qu'on dise que les mathématiques sont une pensée opportuniste, le cas échéant. Et pourtant, on voit bien ici que s'il n'y avait pas un glissement de sens à l'intérieur du champ conceptuel des structures additives, il ne serait pas possible de transformer le gagné 7 en j'avais 7, le gagné 15 en j'en ai maintenant 15. Então, o que eu estou dizendo é que o pensamento matemático tem uma coisa a mais que é o oportunismo. E que, em geral, os matemáticos não gostam muito que se diga que a matemática tem essa característica oportunista, mas que nesse problema, o oportunismo ele aparece pela questão do deslize de significado. Quer dizer, o ganhei 7 e o ganhou 15, se ele não interpretar, não fizer essa mudança do pensamento ali com o que ele já sabe, ele não consegue resolver. Isso é o que ele está chamando de oportunismo do pensamento. Devant une situation nouvelle, il faut faire feu de tout bois, comme on dit dans la campagne chez moi. Faire feu de tout bois. Em situações novas, é preciso, vou traduzir literalmente, é fazer fogo de tudo, bebê. Eu não sei o que significa, mas é uma... É o quê? De tubuar. Fogo em toda madeira? Fogo em toda madeira? E qual o significado? Tá. Qualquer madeira a gente tem que transformar em fogo. Merci, Paula. Alors voilà un autre exemple. À la seconde partie, il a gagné 15 billes. En tout, il s'aperçoit qu'il a gagné 7 billes. Cette fois, on ne peut plus faire le tout somme des deux parties, puisque 7, c'est plus petit que 15. Então, dessa vez, ele ganhou 15 e depois ele vai perceber no total que ele ganhou 7. Então, a gente não pode mais fazer a adição das duas coisas, porque o total, o que ele tem no final, que ele ganhou, é menor do que uma das partidas. Mais je suis opportuniste, et puis je vais dire, gagner 15 billes, c'est ce qu'il avait au départ, c'est un état initial. Et gagner 5 billes, 7 billes, c'est l'état final. Donc entre l'état initial de 15 et l'état final de 7, il a perdu des billes. Donc c'est la différence entre 15 et 7. Então ele diz que aí eu posso ser oportunista, eu vou dizer, bom, ganhei 15 bolas, eu vou pensar que eu vou fazer como sendo o meu estado inicial, e que no total eu tinha 7, então diminuiu, eu vou fazer uma diferença. E isso é o oportunismo do pensamento. Et ce travail que je viens d'expliquer est la plupart du temps purement inconscient. Esse Il n'est même pas explicite. Esse trabalho que ele acabou de explicar é, na maior parte do tempo, inconsciente e não é explícito. Et donc, c'est très important de conserver cette idée qu'il y a des glissements de sens et que parfois, ces glissements de sens sont impossibles. Par exemple, à la seconde partie, il a perdu 7 billes. En tout, il a gagné 15 billes. Je n'ai pas de ressources à ma disposition pour interpréter, avec mes ressources, cette situation. Então, essa ideia do oportunismo, do deslize que ele falou de sentido, a gente não consegue aplicar sempre. Nessa situação, eu perdi 7 bolas e no total ganhei 15, eu não consigo resolver essa situação, trabalhar essa situação com os recursos que eu já tenho. Então, aqui não vai ser aplicado. Il faudrait en fait les nombres relatifs pour interpréter cette situation. Porque aqui precisa dos números inteiros relativos para poder interpretar essa situação. Alors, si je résume rapidement les choses, je n'ai pas traité tous ces cas, mais il faut distinguer dans les structures additives à la fois la loi de composition binaire, 2 parties en un tout, la transformation d'un état initial en un état final, avec 6 classes de problèmes différentes. La relation entre 2 états, c'est une comparaison. Là encore, 6 classes de problèmes. La composition de transformation, la composition de relation, la transformation d'une relation. Et on a une variété de problèmes d'addition et de soustraction considérables. Então, aqui ele está pegando 6 relações aditivas, ele não tratou todas na exposição, claro, mas se a gente pegar a lei de combinação binária das transformações, a gente vai ter uma variedade de situações. Então, por exemplo, a comparação entre 2 estados para obter o final, ali já deriva
várias situações, a composição também das transformações, a transformação de uma relação, a composição de transformações. Então, a gente tem ali, cada uma derivando várias, uma quantidade enorme de situações do campo aditivo. Et pour cela, il faut à la fois les nombres entiers et les nombres relatifs, mais aussi la diversité des cas de figure concernant les situations et les rapports entre transformation et état. Então, aqui, para poder trabalhar as situações, precisa de uma diversidade de casos, de figura, né, de exemplo, para poder trabalhá-las. Ce qui complique les choses encore plus, d'une certaine manière, c'est que souvent on a plusieurs manières de traiter une situation. O que complica a situação, o problema, é que frequentemente a gente tem várias maneiras de resolver uma mesma situação. Par exemple, pour retrouver l'état initial, connaissant deux transformations successives, il a gagné 15 billes à la première partie, perdu 8 à la seconde. Combien en avait-il avant de jouer? J'ai plusieurs schèmes. Le premier schème, c'est de dire, je pars de l'état final, j'inverse, je rajoute ce qui a été perdu, je soustrais ce qui a été gagné, et je trouve l'état initial. Ça, c'est une première manière de faire. Então, para o primeiro problema ali, por exemplo, eu tenho duas transformações sucessivas e preciso conhecer, quero conhecer o estado inicial. E aí ele está trazendo como exemplo... Opa, desculpe. Então, um primeiro esquema é aquele ali, partir do estado final, acrescentar o que perdeu e subtrair o que ganhou. Comme les enfants n'aiment pas beaucoup faire des inversions de transformation, gagner, c'est gagner. Hein. On ne peut pas soustraire quelque chose qu'on vient de gagner. C'est contradictoire. Hein. Alors, il y a une autre solution, c'est de faire une hypothèse sur l'état initial, appliquer les deux transformations, hein, et corriger l'hypothèse en fonction du résultat. Outro esquema é baseado na ideia que ele disse que as crianças não gostam de perder, né? Então, se eu ganhei alguma coisa, como é que eu vou subtrair? Então, uma outra forma de trabalhar, eu faço uma hipótese sobre o meu estado inicial, aplico as transformações sucessivas e verifico o resultado final. E aí eu vou ajeitando minha hipótese inicial. Et j'ai vu des enfants de 8 ans utiliser cette procédure. Ele viu crianças de 8 anos utilizar esse procedimento. On peut aussi composer les deux transformations, trouver si au total André a perdu ou gagné des billes, et combien, et appliquer à l'état final la transformation réciproque de cette transformation composée. Então, esse é um terceiro esquema, ele falou exatamente o que está aí. Donc l'opportunisme, ce n'est pas seulement trouver les choses plus simples. Ça peut être éventuellement de se débrouiller en combinant des opérations plus compliquées. Então, o oportunismo não é sempre encontrar, não significa encontrar o caminho, a operação mais simples, mas é também utilizar procedimentos diversos para chegar onde que queremos. Alors, voilà, comment exprimer les connaissances utilisées dans l'action? Moi, je pense qu'il faudrait pas seulement l'algèbre, à l'école élémentaire surtout, hein, mais des schémas qui permettent de bien comprendre ces choses-là. Então, para a pergunta como expressar esses conhecimentos, ele acha que na escola elementar, nos anos iniciais, precisaria não somente da álgebra, mas de alguns esquemas para ajudar. Alors là, je vais passer très rapidement. Le signe moins a plusieurs sens. Soit c'est une diminution, soit c'est une différence entre deux états, soit c'est une inversion d'une transformation positive. Então, o sinal de menos, ele tem diversos significados. Ele pode ser uma subtração, ele pode ser o sinal, né, do número, e ele pode ser uma transformação inversa, a indicação de uma transformação inversa. Alors, je n'insiste pas, parce que j'ai déjà parlé assez de tout ça. Je voudrais juste citer au passage les deux références que j'utilise beaucoup dans ma manière de réfléchir, qui sont évidemment Piaget et Vygotsky. Juste passer en revue 2 ou 3 idées très importantes. Então, ele não insiste mais sobre aqueles problemas que ele acha que já falou, e ele quer falar rapidamente sobre as duas referências sobre as quais ele se apoia. Piaget e Vygotsky, ele vai falar só de alguns itens. Tous les deux se sont intéressés à l'activité, mais d'une manière différente. Par exemple, Piaget a développé le concept de schème sans analyser les choses en détail. Hein.
Então, todos os dois se interessaram a algumas coisas parecidas, mas com diferença. O Piaget se interessou ao conceito de esquema, mas sem entrar nos detalhes. Et Vygotsky, avec Leontiev et d'autres, a développé la théorie de l'activité, qui est bien connue, davantage en psychologie du travail qu'en psychologie de l'éducation. Então, já o Vygotsky, junto com Leontiev e outros colaboradores, desenvolveram a teoria da atividade, que é mais conhecida em psicologia do trabalho que na educação. Pour les concepts utilisés dans l'action, Piaget utilisait plutôt l'idée d'un variant opératoire, mais sans être très précis. Então, Piaget, para o conceito de conhecimento na ação, ele usava a ideia de invariante operacional, mas sem ser muito preciso. Et Vygotsky, lui, parlait de la conceptualisation un petit peu comme la signification des mots, ce que je n'aimais pas beaucoup. E Vygotsky falava da significação das palavras, La da conceituação, la signification des mots. a conceituação como significado das palavras, mas que ele não gosta muito. C'est-à-dire qu'il ramenait la conceptualisation à une propriété du langage. Ele levava a conceituação, ele trazia a conceituação para uma propriedade da linguagem. Et ça, c'est très différent de ma propre préoccupation. E é muito diferente das preocupações Parce que próprias moi, de ce qui m'intéresse dans la conceptualisation, c'est les propriétés de l'activité en situation. Porque para ele o que interessa são as propriedades da atividade na situação. Mais il distinguait, il y avait une distinction intéressante chez Vygotsky entre les concepts ordinaires et les concepts scientifiques, par exemple. Mas para o Vygotsky tinha uma distinção interessante entre conceito ordinário e conceito científico. Alors, comme je l'ai juste dit avant, Vygotsky s'intéressait à la signification des mots, Piaget avait une vision plus large de la fonction symbolique. Então, como ele falou antes, o Vygotsky se interessava o significado das palavras e o Piaget tinha uma visão mais ampla sobre isso. Mais tous s'intéressaient à la fois à la conscience et au fait de réfléchir sur l'activité, aussi à l'interaction entre l'enfant et l'adulte, ou entre l'enfant et les autres enfants, avec l'interaction entre les enfants et les objets du monde. Mas todos os dois se interessavam a interiorização e internalização do pensamento, a ação, mas o Piaget se interessava à interação com os objetos, entre as crianças, mas com objetos do mundo. Oui. Tous les deux ont parlé de l'internalisation d'une manière un peu différente, mais c'était très intéressant de voir. S'il y a une activité objectivable, visible, observable, alors il y a aussi un travail de la pensée sur cette activité. Então, todos os dois falavam sobre interiorização, de uma forma um pouco diferente, mas se existe uma atividade de pensamento ou uma atividade realizada, existe uma opération de pensamento ali. Alors là, on voit que j'ai déjà, avec cet ensemble de structures additives, déjà ce que c'est qu'un champ conceptuel. C'est un ensemble de situations. Et c'est un ensemble de concepts, les deux à la fois. Então, a ideia de campo conceitual, como eu já tenho falado, é um conjunto de situações e um conjunto de conceitos. São os dois ao mesmo tempo. Et par exemple, les concepts organisateurs des structures additives, on peut en faire une liste, même s'ils sont totalement absents de la bouche des enfants, de la verbalisation des enfants. Então, conceitos que são organizadores das estruturas aditivas, pode ser feita uma lista, mesmo se nessa lista tem elementos que não estão presentes na boca das crianças. Elas não verbalizam isso. Il y a par conséquent les quantités discrètes et continues, bien sûr, la mesure, la relation partie-tout, état, transformation, comparaison, référé-référent, composition binaire, mesure, transformation, relation, et même plus que cela. Opération unaire, une opération qui porte sur une chose seulement, la transformation d'un état initial, par exemple. L'inversion. Très tôt, les enfants ont affaire à des problèmes d'inversion. Les nombres naturels, les nombres relatifs, bien sûr, et ça c'est difficile.
hein, les positions, les abscisses, les valeurs algébriques. Donc il y a un grand ensemble de concepts implicites dans l'activité des enfants avec les structures additives. Então, ele leu a lista, né, que tem grande conjunto de conceitos que são implícitos nas operações das crianças. Aqui ele estava falando também da operação unitária, que é quando porta só sobre uma ideia. E a inversão, que ele falou que as crianças acabam fazendo, e número relativo, que é bem mais difícil para ser feito, mas então que existe essa grande variedade de conceitos no trabalho das crianças. Alors, pour les structures multiplicatives, on va avoir d'autres concepts en plus. Et pourquoi formuler les énoncés, comme je vais le faire, dans des termes mathématiques, ceux de la fonction linéaire et de la fonction bilinéaire, par exemple? Pour la raison d'orientation théorique, qui me paraît très importante, de rapprocher les connaissances forgées, formées dans l'action en situation, et les connaissances explicites du mathématicien, qui seront très importantes dans l'enseignement secondaire, par exemple. Então, ele vai falar dos conhecimentos ali, dos teoremas, das ações em estruturas multiplicativas, que você pode trabalhar com função bilinear, e ele está dizendo por que fazer isso, por que trabalhar dessa forma. Porque a gente pode simular o trabalho do matemático e... É o trabalho matemático, né? Le travail de mathématiques. Du professeur de mathématiques et des élèves. Do professor de matemática, dos alunos. Alors, par exemple, voilà d'autres concepts qui ne sont pas tellement importants pour les structures additives. Hein. Grandeur, oui, bien sûr, mais scalaire, rapport de proportion, rapport et proportion, fonction et variable, fonction linéaire, bilinéaire, coefficient constant, nombre rationnel, ce sont des concepts nouveaux liés aux structures multiplicatives et non pas aux structures additives. Então aqui ele traz uns conceitos novos que estão ligados à estrutura multiplicativa e não presentes na estrutura aditiva. Grandeza, sim, mas escalar, razão e proporção, esses elementos todos estão presentes na estrutura multiplicativa, então novos elementos. Et j'ajoute que l'analyse dimensionnelle est très importante, même si elle ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on a affaire à des grandeurs qui ont des dimensions et pas seulement des valeurs numériques. Então, a análise dimensional ela é muito importante, mesmo se ela não diz seu nome, ou seja, a gente vai trabalhar agora com grandezas com... Como chama? Avec les grandeurs de... Les... Je sais pas, j'ai oublié ce que j'ai dit. Qu'avec l'analyse dimensionnelle, on va travailler oui, avec les grandeurs. Avec des grandeurs. Et des quantités et des grandeurs. Então, nós vamos trabalhar agora com quantidades e grandezas que a gente não trabalhava antes. On va le voir un petit peu tout à l'heure. A gente vai ver já daqui a pouquinho. Donc l'espace vectoriel aussi bien. Et puis la notion de dépendance et d'indépendance. Des variables, des relations entre variables. Então, a ideia de espaço vetorial, de combinação linear, não com esses nomes, né, mas dependência e independência. Dependência entre variáveis e independência entre variáveis. Alors, ce sont des choses connues pour les mathématiciens et les physiciens, bien sûr, mais pas pour les élèves. Et cependant, les élèves rencontrent ces problèmes. Então, são coisas conhecidas pelos matemáticos, pelos físicos, mas não pelas crianças. E as crianças, os alunos, vão encontrar esse tipo de problema. Bon, alors, pour dire les choses très franchement, pour moi, sans le concept de nombre, on comprendrait peu de choses au concept de grandeur. Mais réciproquement, sans l'expérience des quantités d'objets ordinaires discrets et des grandeurs physiques, notamment spatiales, il n'y aurait pas de concept de nombre. Et par conséquent, restituer les travaux sur les grandeurs et la transformation des grandeurs et les relations entre grandeurs dans les mathématiques, ça me semble très important. Ok, então diz que sem o conceito de número, a gente compreenderia muito pouco, ou quase nada, sobre o conceito de grandeza, mas em contrapartida, sem experiência das quantidades de objetos ordinários, discretos e grandezas físicas, não existiria o conceito de número. E aí o que ele diz é que é fundamental trazer para a escola dos anos iniciais a ideia sobre grandezas, né? Trabalho com grandezas. Donc les structures multiplicatives sont un autre exemple de champ conceptuel. Hein. Je n'insiste pas, ça va assez de soi. Hein. Et ce champ conceptuel ne s'analyse pas de la même manière
que le champ conceptuel des structures additives. Então, as estruturas multiplicativas são outro exemplo de campo conceitual, que ele não vai parar aí para discutir isso, mas que esse campo conceitual não se analisa, das estruturas multiplicativas, não se analisa da mesma forma que analisamos as estruturas aditivas. Par exemple, l'analyse dimensionnelle est une difficulté et une richesse en même temps des structures multiplicatives. Por exemplo, a análise dimensional é uma dificuldade e, ao mesmo tempo, uma riqueza da estrutura multiplicativa. Et de ce point de vue, je regrette qu'on n'ait pas un accompagnement par le travail de recherche, par les études de physique, de la formation des professeurs de mathématiques, parfois. Il y a eu des moments différents. Parfois, c'était très important, la relation entre la physique et les mathématiques, et parfois, c'était beaucoup moins important. Então, desse ponto de vista, ele lamenta que não há um acompanhamento entre o ensino de física e matemática. Em algum momento houve essa relação, mas que não há essa relação. Alors, sans surprise, les premières situations comprises par les élèves sont des situations de proportion simple, dans lesquelles il faut effectuer une multiplication avec de petits nombres entiers, et puis, bien sûr, par exemple, deux exemples très simples, une distribution de bonbons à 4 élèves, à raison de 5 chacun, combien de bonbons faut-il en tout, ou bien le coût de 4 kilos de poire à 5 euros, ou à 6 euros, pardon, le kilo, quel coût total? Então, aqui ele tem um exemplo de proporção simples. Ele leu o que está aí, eu deixo vocês lerem. Alors, ces deux divisions-là n'ont pas la même difficulté tout à fait au début. Essas duas divisões não têm o mesmo custo, na verdade, né? La première peut se traiter avec l'utilisation d'un rapport scalaire entre grandeurs de même nature. Que no primeiro a gente pode trabalhar com a relação de escalar da mesma natureza. Le prix de la division par 4 correspond à l'inférence que le prix d'un kilo, c'est 4 fois moins que le prix de 4 kilos. Le rapport scalaire, c'est entre 4 kilos et 1 kilo, 4 fois moins, et on l'applique au prix. Então, aqui nesse do custo das peras, a relação é 4 vezes menos... Não, perdão. 4 fois moins, parce que 1 kilo, c'est 4 fois moins que 4 kilos. D'accord. Donc, le prix d'un kilo, c'est 4 fois moins. 4 vezes menos, porque o preço de 4 quilos é uma vez menos, né? Vamos só ler aí. Então. 4 fois moins, c'est un rapport scalaire sans dimension. 4 vezes menos, né, o fato de o preço custar 4 vezes menos é um escalar sem dimensão. Par contre, dans le second, quand Robert veut acheter des poires à 6 euros le kilo et qu'il dispose de 24 euros, combien de kilos peut-il acheter? Cette fois, je ne peux pas diviser par un scalaire. Il faut que je divise par 6 kilos par kilo. Non, pardon. 6 euros le kilo. Divisé par un quotient de dimension 6 euros par kilo, c'est trouver les kilos. Je divise des euros par kilo. Oh là là, oh là là, où suis-je? N'est-ce pas? Donc, o primeiro exemplo, eu ia traduzir para vocês para o francês, tá, gente? O primeiro exemplo era aquele que ele estava falando, que ele já tinha passado o slide, né? Que dali é só ele fazer aquela relação direta. Mas já nesse segundo, né, o Roberto quer comprar peras a 6 euros o quilo, que a divisão, a relação escalar, eu vou dividir por euro por quilos. Então, eu vou obter o quilos. Então, isso é muito mais complicado. Oi? A divisão não é escalar. Não tem um escalar para preservar, para fazer essa divisão. Alors on voit bien que les anglo-saxons, ils distinguent depuis longtemps les situations de partition et les situations de cotition. Les situations de partition, c'est quand on peut diviser par un scalaire, par isomorphisme des deux variables. Et la cotition, c'est quand il faut changer de variable. Par exemple, j'ai payé 24 euros pour 6 kilos de... C'est ça, non? J'arrive pas à lire ce que je lis. Non, j'ai payé 24 euros et j'achète des poires à 6 euros le kilo. Pour trouver le nombre de kilos, je divise par un quotient de dimension.
Então, aqui, os anglo-saxões, quando eles vão fazer esse trabalho, eles dividem problemas de partição e problemas de cota. Como é que a gente traduz? Problemas de cota, né? Ali eu deixei, não sabia. Problemas de partição e problemas de cota. Então, por exemplo, aqui nesse problema de cota, se eu paguei 26 a 6, então eu vou ter que fazer uma divisão para obter esse meu... eu vou usar um escalar de dimensão. Eu vou usar a dimensão para obter esse resultado. Mais voici une recherche tout à fait originale que j'ai faite un petit peu, mais ce n'est pas moi qui ai inventé ce problème. C'est un problème qu'on a trouvé dans la littérature. Hein. Mais il se trouve que quand je travaillais là-dessus à Orléans, je montais le chauffage central chez moi. Et je mettais du liège pour isoler ma maison, j'achetais du ciment pour la cave pour mettre la chaudière dessus, etc., etc. Donc j'étais en plein dans l'achat de marchandises. Então, ele está trazendo esses problemas que quando ele morou, acho que em Orleans, ele fez reformas, ele arrumou a casa dele. Então, ele comprava coisas para colocar no teto, para colocar no chão. Então, ele estava assim, bem dentro dessa problemática, de trabalhar com esse tipo de produto, de comprar e vender. Alors, par exemple, je peux voir un voisin ou un ami ou une amie et lui dire « J'achète 285 kilos de liège pour isoler. Hein. » À 0,70 € le kilo, c'est pas cher à l'époque, c'était il y a longtemps. Hein. Et est-ce qu'il faut faire une multiplication ou une division? Então, por exemplo, ele vai conversar com um vizinho, um amigo dele, e fala, eu preciso comprar 285 quilos de Pour trouver le cortiça. coût total. 285 quilos de cortiça que ele usava para fazer isolamento, né, a 70 centavos de euros o quilo, que ele disse que, porque na época, há muitos anos, não era caro. E para calcular quanto vai ser o meu custo total, eu faço uma multiplicação ou uma divisão. Et vous pouvez poser la question à des élèves de l'école secondaire, par exemple de 13 ou 14 ans, hein, ou à des adultes. Et en général, ils n'hésitent pas, ils disent oui, il faut une multiplication. Então, a gente pode colocar essa questão para alunos do ensino médio ou até para adultos, e normalmente eles vão dizer sim, é preciso fazer uma multiplicação. Mais si je dis maintenant, j'achète 0,70 tonnes de béton à 285 € la tonne, pour calculer le coût total, faut-il faire une multiplication ou une division? Então, Et tout d'un coup, le silence, l'hésitation. Então, agora, se ele diz, eu vou comprar 0,70 toneladas de cimento a 285 euros a tonelada, eu preciso, para calcular meu custo total, eu faço uma multiplicação ou uma divisão. E agora, nesse momento, há um silêncio. Alors, pour quelle raison? Dúvida. Et pour quelle raison essa dúvida? Parce que, voilà, il y a une idée qui s'est répandue pendant plusieurs siècles, à savoir que la multiplication fait plus grand et la division fait plus petit. Est-ce que c'est vrai? Non. Então é porque tinha uma ideia assim repandida, né? Enfim, como eu falo, expandida, uma ideia que viveu muito tempo e que a multiplicação faz maior e a divisão faz menor, torna menor, mas que isso não é sempre verdade. Mais si la multiplication naturelle, c'est la multiplication par un scalaire, ou la division par un scalaire pour la division, alors on voit bien que 285, c'est beaucoup plus grand que 1, donc le coût de 285 kilos de liège sera bien plus grand que le coût de 1 kilo de liège. Então, a partir dessa ideia, se a gente vê que a gente percebe que o escalar é maior que 1, que 285 é muito maior que 1. Então, claro que o preço para 285 de cortiça, de quilos, vai ser muito maior do que 0,70. Par contre, dans le cas du béton, si j'achète 0,70 tonnes de béton et que je connais le prix d'une tonne, 0,70 tonnes, c'est plus petit qu'une tonne. Donc le prix de 0,70 tonnes sera plus petit que le prix d'une tonne. Ah, ça sera plus petit, donc c'est peut-être une division. Então, aqui no segundo caso, como o escalar é menor que 1, porque eu estou com 0,70 toneladas, é menor que 1, então se o preço de 0,70 toneladas vai ser menor que o preço de 1 tonelada. Ah, então se é menor, vai ser uma divisão. Donc le caractère monotone de la fonction linéaire est très important. Et en fait, ici, on va voir que, par exemple, hein, il n'est pas toujours vrai que la multiplication fasse plus grand et la division plus petit. Donc c'est une idée fausse. Hein. Enfin, c'est une idée qui est dangereuse. Hein, dangereuse.
Il n'est pas évident que la multiplication soit commutative lorsque l'on tient compte des dimensions. Donc les opérateurs sont parfois des scalaires et parfois des quotients de dimension. Voilà donc une petite complication. Enfin, quand je dis petite, elle n'est pas si petite que ça, n'est-ce pas, hein? Y compris chez des adultes, des adultes professionnels. J'ai travaillé par exemple avec des élèves qui travaillaient, qui apprenaient les métiers du bâtiment. Je vais raconter ça maintenant. Vous verrez que je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais dès qu'on a affaire à des quantités nombreuses, hein, et voilà d'ailleurs, hein, plusieurs sortes de maisons avec des longueurs de fondation différentes, des quantités de ciment, de sable et de gravier différentes pour faire 1 mètre cube de béton, des prix qui sont également différents pour le ciment, pour le sable et pour les gravillons. Si je pose aux élèves la question de savoir quelles questions on peut se poser, ils n'inventent pas toutes les questions, ils en choisissent quelques-unes. Mais j'en ai une liste ici, hein, qui est très intéressante, parce qu'on peut placer chacune de ces questions à la place d'une donnée manquante dans le tableau. Excuse-moi. Então, eu vou voltar rapidamente aqui, vou ver se eu consigo aqui. O que ele estava dizendo é que, no primeiro slide foi bem rápido. Então, o que ele estava dizendo é que nem sempre é verdade que a multiplicação torna o resultado maior e que a divisão torna menor. E, aliás, isso é um pensamento muito perigoso, ele disse, né? Então, não é evidente que a multiplicação é comutativa, também é outra coisa importante, especialmente quando se leva em conta as dimensões, né? Os operadores, às vezes, são escalares, outras vezes quociente, entre ou de dimensões. E aí ele pegou um exemplo em que ele diz que ele, trabalhando com alunos de curso que fazem construção, que trabalha com construção, curso superior, mas que vai trabalhar com coisas de construções, que vão trabalhar com números grandes, e aí ele colocou esse problema, né, que vai trabalhar, vocês observam que os números são bastante grandes, e aí os dados que ele coloca aqui, vejam que está envolvendo vários dados aqui no trabalho da construção, a quantidade de cimento, 500 e tantos quilos de areia, cascalho, os preços. E aí ele pede para eles escreverem um conjunto de perguntas usando os dados que tem. Então, que perguntas que eles escreveriam a partir daqueles dados? E não era para fazer o cálculo, era só para fazer a pergunta. E aí, alguns exemplos de perguntas que os alunos fizeram são esses aqui. Eles não fazem perguntas em todos os itens, né, em todos os dados, mas aqui são exemplos de perguntas que eles colocam e que algumas delas podem... E aí tem alguns dados que podem substituir essa parte em branco. Ok. Alors, par exemple, tu peux prendre le suivant, on peut placer les grandeurs de matière les unes à côté des autres, elles sont toutes proportionnelles, et les prix également, toutes proporcionais. Então, ali nós podemos colocar, por exemplo, naquelas duas quadros, colocar todas as grandezas que estão relacionadas à quantidade, né, para o alicerce, concreto, cimento, etc., naquela quadro, e são todos proporcionais. E na outra tabela vai colocar os preços de cada um deles, que também são proporcionais. Par exemple, la question G, hein, ici, c'est combien de sable correspond à 1000 kilos de gravier. Então, por exemplo, a questão G, ali está dizendo quantos de areia corresponde a 1000 de cascalhos, a 1000 quilos de cascalhos. Voilà, le C, ça sera le prix de quelque chose, je ne sais plus, sur la... Alors, la ligne, la verticale et la horizontale permettent de déterminer le sens de la question. Então, a coluna e a linha permite compreender o sentido da questão, o significado da questão. C'est une opération à laquelle les élèves de l'enseignement professionnel ne sont pas habitués. Et en fait, c'est très important pour eux de voir que les données correspondent à des questions résolues, alors que les questions correspondent justement à des inconnus. Et qu'il faut... Par conséquent, il faut calculer.
Então, esse tipo de questão para os alunos do ensino profissional, seria, por exemplo, esses que vão fazer, né, a aprendizagem das construções, tipo o mestre de obra, por exemplo, né? Para eles, os dados, eles não compreendem os dados assim, eles têm que ser relacionados a questões com respostas, mas as questões nem sempre têm respostas. Donc là, on a, pour l'instant, que des rapports entre variables qui sont liés par une fonction linéaire. Então, aqui a gente tem até o momento a relação entre variáveis que são ligadas por uma função linear. Alors, ce n'est pas la même fonction d'une colonne à l'autre, mais c'est des fonctions linéaires, dans tous les cas. Não é a mesma função linear de uma coluna para outra, mas é sempre função linear. Donc, il faut compliquer la situation. Então é preciso complicar a situação. Alors, par exemple, le maître donne des informations nouvelles. Monsieur Félix, c'est toujours le producteur, le maçon, il évalue le coût moyen des armatures à 350 francs à l'époque pour 1 mètre cube de béton. Mais pour la main-d'œuvre, il se base sur le fait qu'en moyenne, 2 ouvriers fabriquent 18 mètres linéaires de semelle. On appelle ça la semelle. Je ne sais pas si c'est le même mot en portugais. La semelle, en une journée de 8 heures. Et pose du coffrage, des armatures, du béton, enlèvement du coffrage, etc. Alors, écrivez, sans faire de calcul, les questions nouvelles qu'on peut se poser. Quelle grandeur peut-on introduire dans le tableau précédent? Et le piège, c'est évidemment que dans le tableau précédent, on n'a que des fonctions linéaires, alors que là, on a des fonctions de 2 variables. Donc, quelle grandeur demande un autre type de tableau? Ok, então aqui ele pega novos dados para continuar com aquele mesmo tipo de atividade. Então, o senhor Félix seria, né, o chefe, mestre de obras daquela construção. E aí ele vai e coloca ali os dados. Estima o custo médio das armações em 350 francos, isso é bem antigo, né? O franco não existe mais. Aí, para a mão de obra, ele se baseia no fato que, em média, 2 trabalhadores produzem 18 metros lineares de alicerce em um dia de 8 horas. Aí ele coloca o molde, armações, etc. A mão de obra acaba ficando a um custo de 48 francos por hora. E aí ele pede para escrever, sem fazer cálculo, qualquer tipo de cálculo, novas questões. Que tipo de questão a gente pode colocar com esse problema? Que grandeza a gente pode introduzir na tabela anterior? E o que ele está dizendo que é uma espécie de armadilha é que na tabela anterior, naquele problema anterior, era sempre função linear. E aqui já não vai ser mais, porque é uma função com 2 entradas, 2 variáveis. Então, é como se fosse uma armadilha, né, para os estudantes. Quand j'ai commencé à étudier la didactique des mathématiques avec les élèves, certains collègues mathématiciens m'ont dit que j'avais une conception ouvriériste des mathématiques. Ah bon? Alors, pour un marxiste, c'était une accusation grave, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'en réalité, c'est très important de prendre en considération ce que rencontrent des élèves de l'enseignement professionnel pour calculer, par exemple, le prix de la construction des semelles de béton. Então, quando ele começou a trabalhar com a didática, diz que ele foi, acho que, acusado de ter uma visão operária, né, uma visão operária das atividades, né, e eles que, para um marxista... da matemática. Uma visão operária da matemática, porque ele pensava nesses tipos de problemas. E aí ele disse que essa acusação para um marxista é bastante grave, mas que ele considera que é importante para a gente trabalhar, discutir esse conhecimento, essas situações que vão ser trabalhadas com, digamos, as pessoas que vão trabalhar do ensino profissional. Alors voici par exemple des questions qui sont posées par les élèves. La longueur de semelle par ouvrier et par jour. Combien d'ouvriers pour fabriquer 130 mètres de semelles en 5 jours? Combien de semelles en 5 jours avec 10 ouvriers? Combien de jours pour 1400 mètres de fondation avec 10 ouvriers? Etc, etc. Então, aqui são algumas das questões que os estudantes do ensino profissional colocaram. Donc, vous voyez que l'inconnu, à chaque fois, elle est déterminée par 2 déterminants.
E veja que a incógnita, o desconhecido que nós queremos determinar, ele é determinado por duas variáveis, né, por duas condições. Et donc on ne peut pas poser ces questions dans un tableau avec des fonctions d'une variable. A gente não pode colocar essas questões em um quadro com funções de uma variável, que a gente chama quadro de entrada simples, né, no Brasil. On a une fonction de deux variables. Uma função de Donc duas variáveis. j'ai mis ici le nombre d'ouvriers en variable horizontale et en variable verticale le nombre de jours. Et par exemple, on a des données ou des questions, par exemple, combien de semelles je peux fabriquer en un jour avec un ouvrier. C'est le plus simple. Então, ali ele fez uma tabela de dupla entrada, né, trabalhadores versus a quantidade de dias, e aí, a partir disso, ele consegue analisar, por exemplo, aquele U lá, quanto de alicerce eu consigo fazer em um dia com um trabalhador. Donc, c'est très important que les enfants rencontrent le problème de la double proportionnalité, pas seulement de la simple proportionnalité, au niveau du collège, puisqu'ils rencontrent des problèmes comme ça dans leur activité de travail. Então, é muito importante que os alunos encontrem problemas de dupla proporção também no colégio, no ensino fundamental, lá nos finais. Não só de proporção simples, porque na atividade deles de trabalho, eles vão encontrar problemas de dupla proporção. Alors, si je regarde maintenant les théorèmes en acte qui sont utilisés, alors je les ai mis sous une forme volontairement formelle, n'est-ce pas? Mais c'est quoi? C'est les propriétés d'isomorphisme de la fonction linéaire, essentiellement. F de x plus y, c'est f de x plus f de y. Ou non, pardon, f de x plus x', c'est f de x plus f de x'. F de ax, c'est af de x. Une décomposition additive, f de ax plus... j'arrive pas à lire ce que j'écris, A'x', etc. Voilà. Ou le coefficient de proportionnalité, bien sûr, le coefficient de proportionnalité, il existe. Mais contrairement à ce qu'on croit, les élèves trouvent plus naturel d'utiliser les propriétés d'isomorphisme de la fonction linéaire que d'utiliser le coefficient de proportionnalité. Então, aqui ele está trazendo algumas propriedades da proporção simples, né? Então, tem as propriedades de isomorfismo da função linear, escrito ali, né? F de x mais x', fx mais fx', f de ax igual a f de x, composição das duas. Então, a propriedade de isomorfismo, e tem o coeficiente de proporcionalidade, né? Fx igual a kf de x. Mas que os alunos têm uma tendência maior a trabalhar com as propriedades de isomorfismo. Alors, bien sûr, il y a le produit en croix et la règle de Troyes qu'on enseigne partout, y compris en Corée du Sud, avec des A sur B égale C sur X, trouver X, et les élèves apprennent difficilement, et quand un an après on leur pose les mêmes problèmes, ils utilisent les propriétés d'isomorphisme de la fonction linéaire. E aí tem também o produto da regra de 3, né, na verdade, essa propriedade de regra de 3, que a gente conhece, é utilizada, trabalha-se no mundo inteiro, né, e que é da linearidade dupla, mas que no momento que se ensina trabalho, os alunos fazem, mas que passado um certo tempo, quando eles estão diante de um problema, eles voltam para o uso da função linear, e não essa. Alors, j'insiste un petit peu sur la double linéarité, Okay. parce que c'est un problème qu'on ne traite pratiquement pas à l'école et même au collège, alors que c'est très important, et je vais donner un exemple, que les enfants s'y intéressent. Tá. Então, ele quer insistir sobre a questão da dupla linearidade, porque é um problema bastante importante, mas que as crianças, os alunos, né, não encontram normalmente na escolaridade, mas que ele vai dar um exemplo. Alors, ça, je reviendrai là-dessus après. Voilà, dans un élève de CM2, de la dernière classe de l'école élémentaire, on lui dit, voilà, les enfants préparent leur séjour en classe de neige et calculent les denrées alimentaires qu'il faut prévoir. Alors, pour le sucre, il faut compter 3,5 kg de sucre pour 10 enfants pour 7 jours. Il y a 50 enfants et le séjour est de 28 jours. Combien faut-il de sucre ? Alors, c'est un problème assez délicat, à la fin de l'école élémentaire. Mais il y a un élève, au fond de la classe, qui fait le raisonnement suivant à voix haute. 5 fois plus, 4 fois plus, ça fait 20 fois plus. Et donc,
il a bien utilisé le deuxième théorème, f de n1, x1, n2, x2, c'est n1, n2, f de x1. Então, eu vou mostrar esse para passar para o outro. No exercício que está lá, ele vai mostrar o exercício em uma resposta de um aluno que vai ter utilizado a linearidade dupla. Então, nesse problema, que é uma solução espontânea de uma criança que está no final, no quinto ano, né, no final do quinto ano, as crianças preparam a viagem, fazer uma viagem de estudos na época de inverno, da neve, e precisam calcular as despesas que eles vão ter, né? E aí tem, para o açúcar é necessário contar 3,5 kg para 10 crianças para 7 dias, há 50 crianças, a estadia de 28 dias, quanto açúcar será necessário. E aí uma criança vai dizer de forma espontânea, é 5 vezes mais, né, quantidade de crianças, e 4 vezes mais a quantidade de dias, né? Então 5 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes 4 vai dar 20 vezes maior, então, a mais. Ele está usando... O quê? Aí eu achei que alguém falou não. Tá certo, né? Então ele está usando aquele teorema da bilinearidade. Muito difícil essa palavra. C'est typiquement l'analyse de la conceptualisation dans l'activité. Dans l'activité. Que l'enfant n'est pas capable, la plupart du temps, d'exprimer. Autrement que par la manière dont il s'y prend. Então, isso é claramente um exemplo da conceituação e situação, do trabalho que ele está fazendo, porque o aluno, ele efetivou isso aqui, mas ele não é capaz de explicitar, de dizer isso que está fazendo. Claro, aquela modelagem do pesquisador. Alors, si je veux le représenter avec la forme algébrique, c'est au-delà des compétences de l'enfant. Então, se a gente for representar na forma algébrica, está além da competência da criança. Mais par contre, je peux utiliser la double proportionnalité. 5 fois plus, 4 fois plus. Oui, c'est ça, 5 fois plus, 4 fois plus, ça fait 20 fois plus. Então, em compensação, eles conseguem utilizar essa representação gráfica para proporcionalidade dupla, né? 5 vezes mais, 4 vezes mais, vai dar 20 vezes mais. C'est pas si évident que ça, quand même. Hein? C'est pas très simple pour les enfants de comprendre ça, mais c'est tout de même possible. Ele está dizendo que não é tão simples assim, isso não é uma coisa simples de jeito nenhum para as crianças, mas é possível. Donc c'est une question fondamentale. Comment associer une symbolisation opératoire à une conceptualisation qu'on ne sait pas exprimer? Então é uma questão conceitual, né? Como associar uma representação Symbolique. Uma representação simbólica a uma questão, uma questão conceitual que a gente não sabe exprimir, expressar. Alors j'ai fait un petit dessin avec des ellipses contenues les unes dans les autres pour essayer de traduire ma vision de la conceptualisation. Il y a des invariants opératoires qui ne sont pas conscients. Même Vygotsky, dont je disais tout à l'heure qu'il considérait que le concept, c'était la signification des mots, même Vygotsky parle de concept inconscient. Ok, vous devez traduire. De concept inconscient. Ok, então aqui ele traz essa simbologia aqui com esses círculos, essas elipses, para tentar representar como é que ele vê a questão da conceituação. Então ele falou dos invariantes operatórios, está dizendo que até mesmo o Vygotsky falava da conceituação implícita. Pour moi, c'est simplement des concepts qui sont partie intégrante des formes d'organisation de l'activité. E para o Venhot são formas operatórias que fazem parte do esquema da atividade, como os esquemas, as propriedades. Perdão. Alors, ils peuvent devenir conscients sans être explicites. Ils peuvent être explicitables quand on crée les conditions pour que les gens explicitent leurs concepts conscients. Ils peuvent devenir explicites. Ils peuvent même être formalisés. Et dans le mouvement de conceptualisation, on peut imaginer qu'il y a un mouvement de gauche à droite, c'est-à-dire où ça commence avec des conceptualisations dans l'action, et ça se termine avec des conceptualisations formalisées. Mais il y a l'autre mouvement. On est confronté à l'école avec des conceptualisations formalisées, et ça pose des questions sur la signification de ces invariants, des invariants opératoires sous-jacents a ces concepts formalisés. Ok. Então, esse modelo que ele está explicando, então, a gente tem os invariantes operatórios, que podem se tornar conscientes, né?
mas nem sempre são explicitados. Então, esses que podem se tornar conscientes, eles podem também se tornar explicitáveis, né? Alguns desses podem se tornar explícitos, né? Podem ser explicitados, e alguns deles se transformam no saber formalizado, né? Então, uma cadeia que vem. E ele diz que a gente pode muito bem pensar que a operação de pensamento, que ela vai da esquerda para a direita, né, dos invariantes operatórios, explicitáveis, até os saberes formalizados, mas também que nem sempre é assim, porque na escola a gente apresenta os saberes formalizados, muitas vezes, né, e dos saberes formalizados, a gente apresentando assim, aí isso vai criar um problema para os alunos, para a significação, para essa... para gerar inferências por conta da dificuldade da conceituação, da significação, né? Alors, j'en arrive à un problème assez important, théorique, sur les rapports entre la forme opératoire de la connaissance et la forme prédicative de la connaissance. Então, aqui ele vai chegar sobre um enunciado, sobre uma questão bastante complicada e importante, que é a forma operatória do conhecimento e a forma predicativa do conhecimento. Alors, je prends un exemple en géométrie simple, la symétrie orthogonale. Je peux, par exemple, à l'école élémentaire, demander à des élèves de 8 ans ou 9 ans de compléter le dessin de la forteresse sur un papier quadrillé. C'est un instrument simple. Então, ele pode, por exemplo, para as crianças da escola primária, pedir para completar o desenho daquela fortaleza, dando um papel quadriculado. Isso é uma coisa, dá para fazer, relativamente simples. Et la règle est assez simple, c'est un coup à gauche, un coup à droite. 3 coups en haut, 3 coups en haut de l'autre côté, etc. E a regra para isso é bastante simples, né? Se for um quadradinho para a direita, para a esquerda, para a direita. 3 para cima do lado de cá, 3 para cima do lado de cá também. Si je me demande de tracer le symétrique d'un triangle ABC par une droite D, qui est en plus en diagonale, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Hein? Quels instruments? L'équerre, la règle graduée, le compas, la règle et le compas, etc., etc. Já em compensação, se a gente pede para encontrar o simétrico desse triângulo ABC com relação a essa reta D, que além de tudo ela está meio em diagonal, o problema é muito mais complicado. Porque que elementos que eu vou ter para poder construir? Né? Instrumentos, eu vou ter que trabalhar com a régua, com a graduada, com o compasso, né? Com o compasso, eu vou ter que trabalhar com esses elementos para poder construir. Alors, la forme prédicative, elle aussi donne lieu à des énoncés d'une complexité très variable. Alors, je les ai mis ici en portugais, mais si moi je les mets en français pour moi, hein, la forteresse est symétrique, c'est un attribut à une place. Hein. La forteresse est symétrique, ça peut être le visage ou le bâtiment est symétrique, etc. Tandis que la forme, le triangle A'B'C' est symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D, c'est un prédicat à 3 places. Donc même ça, c'est déjà plus difficile. La forme prédicative est déjà plus difficile. Então, ele está colocando alguns exemplos sobre a forma predicativa, para ilustrar como a forma predicativa é complicada. Se eu digo a fortaleza é simétrica, eu estou mais simples porque eu estou com um predicado, né? Agora, como eu poderia falar, o prédio é simétrico. Agora, já no segundo enunciado, o triângulo A', B', C' é simétrico ao triângulo ABC em relação à reta D, então aqui eu tenho 3 predicados, o que torna muito mais complicado o raciocínio. Dans les 2 premiers énoncés, le symétrique est un adjectif. Mais dans le 3e énoncé, c'est un nom. La symétrique est un objet de pensée mathématique. Et cet objet a une propriété de conserver les longueurs et les angles. Então, nos 2 primeiros enunciados, a simetria é um adjetivo, mas já no terceiro, a simetria é o objeto, né? É o nome. Então, a simetria é objeto de estudo e ela vai traz ali, 2 propriedades, que vai manter comprimento e manter os ângulos. Donc l'attribut a été transformé en objet de pensée. Então, o atributo foi transformado em objeto do pensamento.
Et quand dans le quatrième énoncé, je dis la symétrie est une isométrie, c'est la propriété de conserver les longueurs et les angles qui, d'attribut, est devenue objet de pensée. Isométrie. Então, já no quarto enunciado, quando fala simetria é uma isometria, é aquela propriedade de manter os comprimentos e os ângulos que se tornaram objeto do pensamento. Donc on peut difficilement considérer que le langage va apporter une explication à la forme opératoire de la connaissance, puisqu'il est aussi plus compliqué. Então, nós podemos dificilmente pensar que a linguagem vai trazer alguma coisa para a forma operatória do pensamento, porque a linguagem é tão complicada quanto. J'avance un petit peu. Si je regarde l'algèbre maintenant, je ne vais pas être très long, très rapidement quelques idées simplement. Il y a bien entendu entre l'arithmétique et l'algèbre une relation assez compliquée, puisque l'algèbre s'appuie sur l'arithmétique et en même temps constitue une rupture par rapport à l'arithmétique. Então, se ele vai pegar agora o exemplo da álgebra, é uma relação entre elas, a álgebra e a aritmética, complicada, porque a álgebra se apoia sobre a aritmética, mas ao mesmo tempo representa uma ruptura com relação à aritmética. Il faut notamment extraire les relations pertinentes, les traduire en expressions formelles, avoir des algorithmes en algèbre. Il y en a aussi en arithmétique, bien sûr, mais là, ça devient essentiel, et avoir des règles qui fonctionnent, qui sont un modèle adéquat, alors qu'en arithmétique, on a souvent un contrôle seulement par le sens des grandeurs. Ok, donc na álgebra a gente tem que primeiro fazer a extração das relações que são pertinentes, tem as expressões formais, tem um algoritmo que tem na aritmética também, mas na álgebra é diferente, e tem as regras que vão trabalhar com o modelo adequado, que vai também permitir controlar, mas o que ele está dizendo é que na aritmética também tem isso, mas na aritmética o controle é feito pelo significado, pelo sentido, o que não tem na álgebra. Alors on a une catégorie de pensée un peu difficile, c'est ce que j'appelle un script algorithme, c'est-à-dire un algorithme qui repose dans une large mesure sur les symbolisations. Então aqui o que ele está chamando de script algoritmo é um algoritmo que repousa basicamente sobre uma grande symbolisação. Le sens de l'algèbre, par exemple, ça peut être beaucoup de choses différentes, qui sont soit savoir quoi faire devant une équation donnée, savoir mettre un problème en équation, identifier des objets mathématiques nouveaux, comme ceux d'équations et d'inconnus, de fonctions et de variables, reconnaître la fonction de l'algèbre, par exemple, résoudre des problèmes malaisés qu'on pourrait difficilement résoudre par l'arithmétique. Il existe des problèmes qu'on résout par l'algèbre et qu'on ne peut pas bien résoudre par l'arithmétique. Et enfin, prouver une relation. Então, por exemplo, se a gente vai discutir o sentido da álgebra, né, do aparecimento da álgebra, nós podemos, primeiro, saber o que fazer diante de uma equação dada, né, respeitar as regras, atingir o objetivo, saber colocar um problema em equação, ou seja, passar para a forma algébrica, né, um problema em língua materna, identificar objetos matemáticos novos, como equação, incógnita, etc., reconhecer a função da álgebra, que seria de resolver problemas incômodos, né, bem isso, resolver problemas que a gente não consegue resolver com a aritmética, não dava certo. Então, ali a gente ficava sem a ferramenta, e aqui a gente consegue, então, resolver com a álgebra e não com a aritmética. Alors, savoir quoi faire devant une équation, c'est peut-être un algorithme, souvent un schème, parce qu'on n'a pas d'algorithme, mais on essaye de se débrouiller, ou bien savoir mettre un problème en équation. Ah, il n'y a pas d'algorithme pour mettre un problème en équation. Donc, obligatoirement, on va passer par des schèmes, qui sont souvent des schèmes personnels, liés à l'histoire du sujet. Então, saber o que fazer diante de uma equação dada, a gente desenvolve esquemas, né, para conseguir resolver essa equação, as equações dadas. Mas, por outro lado, colocar um problema em equação, equacionar o problema, aí já é mais complicado. Porque a gente vai fazer um esquema para fazer isso, mas qual é o esquema? Né? Não existe um algoritmo para isso. E o esquema vai depender fundamentalmente das experiências do sujeito, são esquemas individuais. Alors, par exemple, identifier des objets mathématiques nouveaux,
hein, ça repose sur des conceptualisations explicites. Je donne souvent l'exemple de fonctions et de variables, parce que pendant des siècles, on a utilisé les concepts de fonctions et de variables sans expliciter les concepts de fonctions et de variables. C'est seulement à partir du XVIIe et du XVIIIe où on utilise vraiment beaucoup, hein, cette idée de fonctions et de variables. Então, com relação aos conceitos novos que ele está colocando, trazendo, ele cita como exemplo o conceito de função invariável, que durante muito tempo foi usado, foram usados esses conceitos, mas sem explicitar. Não existia explicitação desses conceitos. Só no século XVIII, XIX, que função invariável foram explicitados. Et reconnaître la fonction d'algèbre, c'est carrément une compétence métacognitive. C'est un regard sur la connaissance. Reconhecer a função da álgebra é claramente uma função metacognitiva, ou seja, reconhecer a importância desse conhecimento para o conhecimento. Alors, tout ce que je viens de dire sur l'algèbre, c'est très simple et même simpliste, n'est-ce pas? Mais il faut songer à tous les enfants qui rencontrent l'algèbre et qui butent sur l'algèbre, qui n'arrivent pas à donner du sens à l'algèbre. Então, tudo que ele acabou de falar sobre a álgebra foi uma visão bastante simplista, né, da ideia de álgebra, mas que a gente precisa pensar nas crianças, nos alunos que vão encontrar a álgebra. Nada simples. Perdão? Sim, e que quando eles se encontram com a álgebra, eles encontram dificuldades, muitas vezes ficam bloqueados. Quand Descartes écrit en 1636 le premier grand traité de géométrie algébrique, c'est un énorme progrès, n'est-ce pas? Mais il y a encore toute une série de propriétés, comme les relations de Chasles, par exemple, qui ne sont pas dans le livre de Descartes. Então, quando Descartes, em 1636, escreveu grande tratado sobre a geometria algébrica, ele trouxe monte de coisas lá dentro, mas também existiam vários outros conceitos, outras ideias que não estavam lá. E ele fala o exemplo da relação de Chasles, que é bastante importante trabalhada e que não estava lá presente. No Brasil, a gente não conhece como relação de Chasles. A relação de Chasles é aquela relação vetorial. Se eu tiver o vetor AC, é igual ao vetor AB mais BC. AB mais BC é AC, a relação de Chasles. Et même les nombres négatifs n'ont pas véritablement de statut, puisque même au XIXe siècle, certains grands mathématiciens refusent de considérer les nombres négatifs comme des nombres. E até os números negativos também não tinham esse estatuto de números, porque até no século XIX, grandes matemáticos se recusavam a dar àquele número o status de número. Ce sont des moyens utiles de calculer, de faire des calculs algébriques, mais ce n'est pas les objets de pensée. Eram meios úteis para fazer os cálculos, mas não eram objetos de pensamento. Donc la transformation de l'algèbre outil en algèbre objet, c'est aussi un saut, hein, conceptuel très important. Então a transformação da álgebra ferramenta para a álgebra como objeto de estudo é um salto de pensamento bastante importante. Alors je passe donc un petit peu là-dessus parce que j'en ai déjà dit assez. Quel sens pour les solutions négatives? On m'a souvent posé la question, et ma réponse de principe, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est d'inventer, trouver des problèmes dans lesquels la solution est négative. Quand on a un problème ou avec une solution négative, une situation, donc avec une mise en équation et une solution négative, la plupart des élèves considèrent que s'ils aboutissent à une solution négative, ils se sont trompés. Então, a resposta para essa pergunta, né, qual o significado para as soluções negativas, ele disse que uma ideia que ele tem é pegar um problema, passar para a linguagem algébrica, a resolução dessa equação ser um número negativo. E que quando os alunos se confrontam a esse tipo de problema e que chegam a uma resposta negativa, eles acham que eles erraram. Alors c'est intéressant de leur dire: ah, peut-être tu t'es trompé, mais continue quand même. Essaye de comprendre ce que ça veut dire, ça, d'avoir une solution négative. Et les élèves, progressivement, arrivent à donner du sens à une solution négative, comme transformation, comme relation, comme abscisse négative. Então, aí a gente pode dizer assim, pode ser que você se enganou,
né, que não esteja correto. Mas continue assim mesmo, tente entender essa solução negativa, o que isso vai significar, né, o que seria. E aí eles, pouco a pouco, vão atribuindo significado àquela solução negativa, como composição, relação, transformação. Alors évidemment, je ne parle pas des très bons élèves, là. Je parle des élèves qui ont beaucoup de mal avec l'algèbre. Então, ele não fala, evidentemente, ele disse que não está falando de alunos muito bons, mas alunos que têm dificuldade com a álgebra. Donc, il y a une différence importante sur le plan théorique entre l'idée de symbolisation et l'idée de conceptualisation. La symbolisation joue un rôle dans la conceptualisation, mais la conceptualisation, c'est autre chose que la symbolisation. Então, ele está dizendo que tem uma ideia muito importante, que é a relação entre a conceituação e a simbolização. Que a simbolização tem um papel muito importante para a conceituação, mas que a conceituação é muito além do que a simbolização. Et pourtant, les symbolisations ont des qualités que n'a pas la conceptualisation non explicite. Par exemple, elles donnent une stabilité et une économie dans l'expression de l'information. Elle donne ah là là, j'ai du mal à lire mes propres textes. C'est une proximité entre signifiant et signifié, ou bien l'opérationnalité, etc. C'est-à-dire que l'avantage de l'algèbre, c'est qu'elle est à la fois une forme prédicative et une forme opératoire. Então, pelo fim, ele está dizendo que a vantagem, digamos, da álgebra é que ela tem uma forma predicativa e operatória. Porque a linguagem, ele estava dizendo, o simbolismo, ele vai trazer coisas bastante úteis para qualidades, para a operação de pensamento. Então, esse simbolismo, né, a representação simbólica, traz uma estabilidade, uma economia, porque resume informação, essa proximidade entre os significantes, significados e invariantes, a operacionalidade que a gente pode fazer inferências. Então, é isso que ele está falando. Foi o que eu falei no início. Então, que a álgebra é, por isso, ao mesmo tempo, operatória e predicativa. É que eu comecei pelo fim. Donc je ne suis pas historien, donc je peux dire des bêtises, mais tout de même, je pense que l'algèbre est une construction formidable des mathématiques. Então, ele não é historiador, né, da ciência, da matemática, mas ele pode até falar alguma besteira, mas que ele pode dizer, de todo modo, que a álgebra é uma invenção extraordinária da matemática. Et on le voit avec des élèves qui sont en difficulté avec l'algèbre, justement. E a gente vê isso com os alunos que estão em dificuldades na álgebra. Alors, dernière partie, si j'ai le temps de la traiter un petit peu, quelle heure est-il? É um livro. Aïe, aïe, aïe. Não, vas-y. Il est tard. Rationalité et situation d'incertitude. Alors, ce n'est pas les situations d'incertitude à la Heisenberg, n'est-ce pas? Je pars du principe que nous rencontrons des situations, la théorie des situations le dit, peut-être pas toujours explicitement, mais on rencontre des situations aléatoires, des situations simplement régulières et des situations nécessaires. Les situations aléatoires, c'est des situations dans lesquelles on ne peut pas prévoir les événements singuliers. Les situations régulières, c'est des situations dans lesquelles on peut prévoir les événements singuliers, mais on n'a pas accès au processus qui détermine ces événements singuliers. Tandis que dans les relations, dans les situations nécessaires, on peut prévoir parce qu'on a accès au processus. Et ça fait une très grosse différence dans la formation de la rationalité. Então, ele está trazendo a ideia da incerteza e está dizendo que isso traz essas diferentes situações que ele vai falar, tem um papel fundamental na operação para a racionalidade. Ele está distinguindo, falar brevemente, situações aleatórias, regulares e necessárias. As aleatórias, aquelas que a gente não pode prever os acontecimentos, né? Nas situações regulares, a gente prevê os acontecimentos, faltou um S, mas a gente não tem acesso ao processo. Então, prevê o acontecimento, mas não sabe o que acontece ao longo do processo. E nas situações necessárias, nós podemos prever e temos acesso ao processo, mas a gente não dispõe de todas as categorias pertinentes para poder trabalhar a informação, prever ou agir. Então, a importância, que está dizendo, desse tipo de situação. Alors, les situations aléatoires, on a des exemples avec
les loteries, bien entendu, et la météorologie aussi. Enfin, maintenant, elle est beaucoup plus régulière, la météorologie. Mais il y a 60 ans, c'était pratiquement aléatoire. Hein. Et le régulier, c'est quand on a une régularité telle qu'on peut faire des prévisions, comme par exemple les saisons, hein, sans être capable de comprendre très très bien comment les saisons ou les cycles de la Lune se fabriquent. Et le nécessaire, c'est quand on a accès à ces processus. Então, ele traz aqui alguns exemplos prototípicos, por exemplo, de situação aleatória, a questão dos dados, da loteria, da meteorologia, que ele diz que há 50 anos a gente não conseguia prever a meteorologia, ou previa com bastante erros. Né? Agora a gente está até bastante próximo das previsões. Estava previsto que ia chover em Bonito. Mas que às vezes erra. Então, são aleatórios, né? Pode ser as previsões. O regular são aquelas como estação do ano, a maré, que a gente consegue dizer, né? Mas a gente não consegue necessariamente compreender esse processo. E nas situações ali já necessárias, como, por exemplo, na situação de cálculo de volume. Alors, une anecdote concernant les situations aléatoires. Hein? Le calcul de probabilité s'est développé principalement au milieu du XVIIe siècle, en France. Et Pascal a contribué au calcul, à l'expression du calcul de probabilité. Et il était en correspondance avec Fermat, à Toulouse. Fermat n'était pas un mathématicien professionnel, il était président de la Cour de justice de Toulouse. Et Pascal avait trouvé un théorème concernant les probabilités conditionnelles et il envoie la démonstration de son théorème à Fermat. Então, uma anedota com relação a aleatório, ele diz assim, mais ou menos na metade do século, em 1750 mais ou menos, o Pascal, trabalhando com o pensamento probabilístico, né, de probabilidade, ele envia uma carta ao Fermat, em outro lugar. O Fermat, ele era presidente da Corte de Justiça, né, alguma coisa assim, e aí ele envia uma carta, ele envia il envoie la lettre à Fermat avec la démonstration de Pascal. Então, o Pascal envia para o Fermat uma carta com uma demonstração que ele havia feito. Et Fermat, c'est l'auteur du grand théorème qui n'a été démontré que 3 siècles plus tard, n'est-ce pas? Hein? C'est quelqu'un, quand même, très important. Et Fermat trouve une faute dans le raisonnement de Pascal. E o Fermat, que é aquele que escreveu o teorema que a gente só conseguiu demonstrar 3 séculos depois, então um grande matemático, ele lê a demonstração do Pascal e encontra um erro. Et donc il envoie une lettre à Pascal pour lui expliquer la faute. Et Pascal répond, ce qui est vrai à Toulouse est aussi vrai à Paris. Então ele envia a carta para o Pascal falando que ali estava errada aquela coisa, e aí o Pascal responde, o que é verdadeiro, o que é verdade em Toulouse também é verdade em Paris. C'est d'une grande élégance, n'est-ce pas? É uma grande elegância. Mais ça veut dire aussi que personne n'est à l'abri de l'erreur. Même un génie comme Pascal n'était pas à l'abri de l'erreur. Então, diz que foi uma resposta elegante, mas o que quer dizer é que ninguém está isento, livre de cometer um erro. Né? E mesmo Pascal, que era excelente, né, um gênio, ele também cometeu um erro. Et Newton, le grand Newton, qui avait à 25 ans fait 3 grandes découvertes, a passé le reste de sa vie à faire de l'alchimie et à essayer de faire de l'or avec du plomb. Ah, d'accord. E o Newton, que era também, que até há 25 anos ele tinha feito 3 grandes descobertas, ele passou o resto da vida dele trabalhando em química, tentando transformar o chumbo em ouro. Et ce qu'il écrivait, il le mettait dans une valise. Et il y a un livre que je vous conseille, si vous le trouvez, qui s'appelle « La valise de Newton ». Et c'est l'ensemble des écrits de Newton au moment où il spéculait sur l'alchimie. Então, e aí tudo que ele tentava fazer, ele escrevia e colocava numa maleta. E aí isso se transformou num livro que chama A Valise, ou a Maleta, sei lá, de Newton, que relata tudo que ele tentou naquele período em que ele mexia com a química. Alors, exemple de l'aléatoire, vous distribuez les événements de telle sorte qu'il y a 2 verres, 2 fois la lampe verte pour 1 fois la lampe rouge. Moi, j'ai travaillé sur cela avec des enfants et avec des adultes.
Les adultes très facilement finissent par prévoir 2 fois plus souvent la lampe verte que la lampe rouge. Mais ils ne font pas le calcul que s'ils disaient toujours la lampe verte, ils gagneraient plus. Donc ils font une appréciation correcte de la fréquence, mais ils n'en tirent pas la conclusion pour tirer le bénéfice. Então, se ele faz essas experiências com adultos e com crianças, essa de 2 vezes a lâmpada verde para 1 vez a lâmpada vermelha, os adultos conseguem prever, mas eles não conseguem, como é que fala? Tirar a resposta, fazer a resposta. Oi? Tirar proveito dessa resposta que eles encontram. Alors pour le régulier, j'ai pris 2 cas, un très simple et puis un autre un peu plus compliqué. Alors rouge, vert, vert, rouge, vert, vert, rouge, vert, vert. Et puis plus compliqué, c'est rouge, vert, 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 rouge, vert, 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 rouge. On dirait de la musique, n'est-ce pas? Então, para o regular, ele pega 2 exemplos. No primeiro é vermelho, verde, verde, vermelho, verde, verde, vermelho, verde, verde. E no segundo, bem mais difícil, que é vermelho, verde, vermelho, verde, 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 vermelho, verde, vermelho, verde, verde, verde. E que diríamos que é uma música isso. Alors pour trouver le nécessaire en relation avec les exemples que je viens de donner, j'ai imaginé comme quelqu'un qui travaille sur l'horlogerie, n'est-ce pas? Un cercle qui n'est pas véritablement un cercle, mais un hexagone, avec rouge, vert, 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 rouge, vert, etc. Voilà. Rouge, vert, rouge, vert, 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 rouge, vert, vert, vert. Et une petite fente dans l'écran qui permet de projeter sur un écran la couleur verte ou la couleur rouge. Alors, si on a accès à la rotation de cette roue, on est dans une situation nécessaire. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui, ele pegou um exemplo, que seria um círculo, mas que é um hexágono, ele mesmo falou isso, onde ele inscreveu ali, que seria um exemplo de um relojoeiro, né, que coloca ali verde, vermelho, verde, verde, vermelho, e aí ele colocou se fosse uma parede, que não sei se vocês conseguem ver, que tem uma pequena falha ali no meio, e que se a gente conseguisse projetar por meio daquela falha a cor, e isso rodasse, a gente teria ali um exemplo de situação necessária. Alors il y a 3 principes d'incertitude. Dans les situations aléatoires, on ne peut pas prévoir les événements singuliers. Então tem 3 situações de incertitude, de incerteza. Na situação aleatória, a gente não consegue prever os elementos. Dans les situations régulières, on ne peut pas prévoir à coup sûr la régularité parce qu'on n'a pas accès au processus qui engendre cette irrégularité. Já na situação regular, a gente não consegue determinar com certeza absoluta o que vai acontecer porque a gente não tem acesso ao processo dessa regularidade. Oi? Et dans les situations nécessaires, qu'est-ce qui manque? Où est l'incertitude? Le problème, c'est qu'on n'a pas nécessairement les catégories conceptuelles pour saisir l'information pertinente. Então, na situação necessária, qual é então a incerteza? Porque nas outras ele mostrou o que a gente não sabia, a incerteza. Na situação necessária, qual é a incerteza? Não tem. Então, o problema é que a gente não sabe, nesse tipo de situação, retirar delas informações pertinentes para resolver o problema. C'est donc là-dessus que je vais essayer de m'expliquer tout à l'heure pourquoi la conceptualisation peut faire défaut et créer de l'incertitude. Então é aqui que ele vai, a partir daí que ele vai explicar por que a conceituação pode explicar a partir da incerteza. Une autre source d'incertitude, c'est bien entendu le fait que, dans un certain nombre de cas, ce qui se passe dépend de moi et de moi seulement, de mon action. Dans d'autres cas, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend, disons, du ciel, par exemple. Les régularités sont celles de l'astronomie, par exemple, qui ne dépendent pas de moi, je n'ai pas d'action dans l'astronomie. Et les troisièmes dépendent en général des deux, c'est-à-dire de toi, si tu joues aux cartes, et de moi, si je joue aux cartes, et je ne peux pas prévoir facilement comment ce qui se passe dépend de ce que tu as fait, ou dépend de ce qui a moi, de ce que j'ai fait. Donc cette double détermination de l'action, de ce qui se passe par mon action et par l'action d'autrui, complique aussi les choses. Ok, então ele está trazendo aqui uma fonte importante de incerteza na interferência, né, das ações. Então, em situações produtivas,
que ele está chamando assim, somente a ação do sujeito determina os efeitos e avaliações. São aquelas situações que dependem apenas do sujeito, de mim. Já nas situações passivas, independe da minha ação. Então, por exemplo, a astronomia vai depender do céu, né? Eu não tenho uma ação sobre isso, não depende nada de mim. E nas situações interativas já vai acontecer as duas coisas, depende de mim e do outro. Ele deu o exemplo, se a gente está jogando cartas, eu e ele estamos jogando cartas, então ele não vai conseguir prever o que vai acontecer em função das cartas que eu vou colocar. Então tem essas duas variáveis, né, no problema, na situação. Et donc si je croise les deux idées de aléatoire régulier nécessaire et de productif, passif et interactif, mon idée, c'est que dans la genèse de la rationalité, les situations productives et nécessaires sont un point d'ancrage. C'est-à-dire que les premières situations que l'enfant sait traiter de manière nécessaire, même s'il n'est pas capable de les exprimer, ces relations nécessaires, c'est l'espace, notamment, les propriétés des objets, les propriétés géométriques des objets, les trajectoires, les trajets dans une ville, l'organisation d'une maison, etc. C'est-à-dire l'espace. Ok. Então, aqui ele constrói uma tabela onde ele coloca as situações necessárias, regulares, aleatórias, produtivas, passivas, interativas, e no cruzamento delas que ele vai tirar a ideia de conceituação. Então, por exemplo, ele está colocando uma criança, quando ela começa a estudar, a trabalhar, ela vai lidar com as propriedades do espaço, né, com as quais ela vai interagir. Par contre, les situations les plus délicates, qui n'ont été développées sur le plan de la rationalité qu'assez tard, dans les années 30 et 40, c'est essentiellement la théorie des jeux, c'est-à-dire la théorie dans laquelle on joue contre un adversaire, on peut être coopératif ou compétitif, on a des tactiques et des stratégies probabilistes pour agir, et évidemment, il peut y avoir des gens qui sont coopératifs alors que l'autre est compétitif, et en général, c'est le compétitif qui gagne. Si les deux sont compétitifs, ils perdent tous les deux. Então, ele está dizendo que já nas situações, quando ele combina aleatórias e interativas, é onde aparece a teoria dos jogos, que apareceu já bem mais tarde no desenvolvimento da história, e aqui vão entrar várias variáveis, várias questões, né, na teoria dos jogos, o que você está fazendo, quais são as regras, etc. E ele está dizendo que se a gente está jogando, a competitividade, a colaboração, etc., também entra ali. E se a gente estiver jogando, aí ele diz que se for um competitivo e colaborativo é o competitivo que ganha, né? A pessoa que é competitiva que vai ganhar. Em compensação, se forem dois competitivos, segundo ele, os dois vão perder. C'est-à-dire que dans la théorie des jeux, si les deux sont coopératifs, ils gagnent, mais un petit peu. Si les deux sont compétitifs, ils perdent tous les deux. Et si l'un est compétitif et l'autre coopératif, c'est celui qui est compétitif qui gagne. Então, na teoria dos jogos, se os dois são colaborativos, cada um dos dois ganha um pouco. Se os dois são competitivos, eles perdem. E se um é competitivo e o outro colaborativo, é o competitivo que ganha. Alors, il y a un cas qui est très connu qui s'appelle le dilemme du prisonnier. C'est deux prisonniers qui s'enfuient, et celui qui part le premier, il peut très bien abandonner l'autre. Il passe le mur et il laisse l'autre dans la prison. Lui, il est compétitif, l'autre était coopératif, et celui qui était coopératif a perdu. Alors, il y a un exemple dans l'opéra, qui est la Tosca, dans lequel la femme a son amoureux qui va être fusillé, et le préfet de police souhaite coucher avec cette femme, avec la Tosca, n'est-ce pas? Alors, il dit qu'il ne va pas fusiller le prisonnier si elle accouche avec lui. Et lui, elle se dit, bon, très bien, je vais coucher avec lui, mais je vais en même temps faire en sorte que le prisonnier soit... Et puis quand je verrai le préfet, je le tuerai. Donc, elle se prétend coopérative et elle est en fait compétitive. Et le préfet, lui, se prétend coopératif et il est en fait compétitif. Le résultat, c'est que le préfet fait fusiller le prisonnier, et quand il veut coucher avec cette dame, elle a un couteau et elle le tue. Et elle se suicide après, ou je ne sais plus. Alors donc, voilà, le dilemme du prisonnier, c'est aussi la vie courante, n'est-ce pas?
Então, ele conta aqui o dilema do prisioneiro. Então, são dois prisioneiros que vão fugir de uma prisão. Aí, oi? Aí o primeiro prisioneiro pula o muro, né? E aí ele pode ou não esperar o segundo. Então, nesse caso, o primeiro prisioneiro é o competitivo, né? Ele pula o muro e vai embora. E o segundo prisioneiro, que era o colaborativo, que ajudou a subir no muro, perdeu. Então, o competitivo ganhou. Aí ele conta um outro exemplo, que é também um caso de um prisioneiro, é uma história de ópera. E que esse prisioneiro, o prefeito diz que esse prisioneiro vai ser fuzilado. E aí a mulher que é apaixonada por ele, né, não quer, obviamente, e ele diz, não, mas se você dormir comigo, eu não vou fuzilá-lo. E aí ela diz, bom, então eu vou dormir com ele, porque eu não quero que ele seja fuzilado, mas eu vou dormir com ele e aí eu vou levar uma arma e vou matá-lo. E aí ele diz, é o exemplo em que os dois vão perder, porque os dois, ela se pretende, ela faz de conta que ela é colaborativa, mas ela é competitiva, o prefeito faz de conta que é colaborativo, mas é competitivo, né? E aí ele manda fuzilar o prisioneiro e ela, quando vai dormir com ele, o mata, e aí ela se suicida. Então todo mundo perdeu. C'est la vie. C'est la vie. É a vida. Alors, mon dernier exemple, Último exemplo. je le présente, c'est ma thèse d'il y a 60 ans. Esse exemplo é da tese dele de 60 anos atrás. On demande à l'enfant de dégager la barre rouge. La barre rouge, à gauche. Hein. Mais la barre rouge, elle est bloquée par la barre noire et par la barre verte. La barre verte est bloquée par la barre jaune, que é bloqueada por outra barra, etc. Então, esse problema, ele pede para a criança deslocar a barra vermelha, só que ela é bloqueada pela preta, que é bloqueada pela verde, e assim seguida. Alors, que font les enfants? J'ai fait cette recherche avec des enfants de 4 ans à 10 ans. Ele fez essa pesquisa com crianças de 4 a 10 anos. Je ne parle pas du cas dans lequel l'ensemble des relations est caché. Então, esse caso que ele vai falar não é do caso em que o conjunto das relações entre as barras está escondido. Alors, le premier schème qu'on observe, c'est l'enfant qui dit il faut tirer la barre rouge, mais la barre noire, bien sûr, elle vient, mais la barre jaune ne vient pas. Donc on tire la barre rouge, on tire la barre jaune, on tire la barre rouge, on tire la barre jaune et on n'en sort pas. C'est-à-dire que le caractère antisymétrique de la relation d'encastrement n'est pas perçu par l'enfant. Então, na primeira situação, a criança tira assim, fala, eu vou tirar a barra vermelha e tira a barra preta, mas ele tira a barra preta, tira a barra vermelha, então conforme ele vai mexendo, uma barra segura a outra, então ele não consegue sair. Então, o que ele não consegue considerar é o caráter de relação entre as barras. Et la première découverte, la petite fille la plus jeune que j'ai vue faire cela, elle avait 4 ans et demi. Elle a bien vu que la barre verte était engagée dans la barre rouge, mais que la barre rouge n'était pas engagée dans la barre verte. Par contre, la barre jaune était encastrée dans la barre verte. Donc elle a pu remonter de la barre rouge à la barre verte, de la barre verte à la barre jaune, de la barre jaune à la barre violette, de la barre, etc., et puis recommencer. Elle avait 4 ans et demi. C'était le premier algorithme spontané de l'enfant. Então, o exemplo que ele conta de uma menina de 4 anos e meio, foi a mais nova, que conseguiu se sair da situação, que ela conseguiu perceber, eu não decorei a ordem das cores, né? Mas que conseguiu perceber que uma barra, sei lá, a barra amarela dependia da barra verde, mas que a barra verde não estava relacionada com a outra, estava relacionada com uma terceira, que por sua vez estava relacionada com uma outra. Então, ela conseguiu fazer esses esquemas de retirada dessas barras. E tinha 4 anos e meio, é o primeiro exemplo de esquema que ele tem. Un schème assez fréquent, c'est de tourner autour. Je tire la barre rouge, ça ne vient pas, je tire la barre bleue, je tire la barre verte, et je continue comme ça, et en fait on n'aboutit pas. On pourrait aboutir en tournant un certain nombre de fois, mais on ne peut pas. Ele disse que uma outra tentativa que acontece é que ele vai rodar. Tenta tirar a barra amarela. Oi? Tá, aí, peraí, a Esther está pedindo para colocar aqui, vou colocar. Juste um minuto, j'ai mis la couleur, parce que eles vão demander pour voir. Então ele está falando que essa outra ideia é, eu tiro a vermelha,
vejo o que acontece, não sai. Aí eu tiro a amarela, eu tiro a verde. Quer dizer, eu vou tirando uma a uma para ver o que acontece, mas você não consegue sair, se sair dessa situação, mesmo se você ficasse tentando. Donc, vous voyez, la connexité est une relation symétrique, mais l'encastrement, c'est une relation non symétrique. Então, a conectividade é uma relação simétrica, mas a forma como elas estão, como é que fala? Enclausuradas? Encaixadas, Encaixadas não é simétrica. Et donc, c'est un progrès de la conceptualisation, par la perception, en fait, hein, de voir que ça n'est pas symétrique. Então, é um progresso da conceituação perceber que não é simétrico. Alors, il y a évidemment d'autres moyens. Par exemple, en tournant autour, on a bien un schème organisé par quelque chose qui est quand même de l'ordre du réel. Mais en fait, on ne s'en sort pas comme ça. On n'arrive pas à s'en sortir. Então, a gente pode também ter uma outra ideia, que é rodar em círculos, né, para ir tentando, que é um esquema organizado do pensamento que a gente poderia ter, mas que a gente não consegue se sair da situação, não dá para resolver Par assim. contre, il y a un deuxième algorithme, avec des enfants plus âgés, à partir de 6 ans et demi, 7 ans. Alors, la relation d'encastrement n'est pas transitive. Mais ce qui est transitif, c'est la règle. Il faut tirer X pour tirer Y, il faut tirer Y pour tirer Z, alors il faut tirer X pour tirer Z. Et en utilisant la transitivité de la règle, vous avez des enfants de 6 ans et demi qui économisent le passage du rouge au vert, au jaune, etc., et qui vont directement, simplement en regardant, à la barre qu'il faut tirer en premier. Então, tem também uma outra estratégia com crianças de 6 anos e pouco, que, apesar o encaixe não ser simétrico, a relação de transitividade é simétrica. Então, eles percebem que, se eu tirar a barra X, a barra Y, eu tiro a barra Y, se eu tirar a barra Y, eu tiro a barra Z. Então, se eu tirar a X, eu tiro a Z. Então, eles conseguem fazer essa transitividade, e aí eles têm uma economia na resolução do problema e resolvem, há 6 anos e pouco. J'en tire comme conclusion que les algorithmes sont des schèmes, mais que les schèmes ne sont pas tous des algorithmes. Então, a conclusão dele é que os algoritmos são esquemas, mas que os esquemas não são todos algoritmos. Et alors, dans les schèmes, il y a toujours un but ou plusieurs, des sous-buts et des anticipations, des règles d'action de prise d'information et de contrôle, des invariants opératoires, les concepts en acte et les théorèmes en acte, dont j'ai parlé abondamment, ailleurs peut-être plus qu'aujourd'hui, et des possibilités d'inférence. Então, o algoritmo inclui necessariamente essas 4 categorias de pensamento, esses 4 componentes, que são fundamentais, todos os componentes do esquema, o objetivo, ou vários objetivos, né, as antecipações da situação, as regras de ação, de coleta de informação e de controle, que ele até chamou bastante atenção nossa em Campo Grande sobre esse item, os invariantes operatórios, são os conceitos e os invariantes em ação, e as possibilidades de inferência. Alors, si les algorithmes sont des schèmes, mais que les schèmes ne sont pas tous des algorithmes, alors qu'est-ce qu'on fait lorsque on apprend un algorithme et qu'on ne sait pas l'utiliser? Então, a questão é se os algoritmos são esquemas, mas os esquemas não são todos os algoritmos, o que a gente faz quando a gente pega um algoritmo que a gente não sabe resolver? On recourt à des schèmes personnels. Et on transforme l'algorithme de la division, par exemple, en un schème personnel, qui n'a pas grand-chose à voir avec la règle de l'algorithme de la division. Ok. Então, a gente pega o algoritmo que a gente não sabe resolver, a gente faz apelo, usa um esquema pessoal que a gente tem. Então, a gente tem, por exemplo, o algoritmo da divisão, que a gente não sabe resolver o algoritmo, mas a gente vai fazer a divisão por esquemas pessoais que nós temos e vão permitir tratar a situação. Mais le bon cas, c'est s'il n'y a pas d'algorithme, j'invente en prenant mes ressources dans les schèmes que j'ai dans ma tête sur les structures additives, les structures multiplicatives, l'espace, etc. E a grande questão é que se eu não tenho algoritmo, eu invento. Eu invento usando esquemas que eu tenho das estruturas aditivas, multiplicativas, do espaço, etc. Donc quand on regarde les enfants dans leur activité en situation, on voit parfois des graves erreurs parce qu'ils ont recours à des schèmes au lieu d'utiliser des procédures reconnues, et notamment des algorithmes, mais on voit aussi des inventions nouvelles. Par exemple, ce garçon de dernière classe de l'école élémentaire qui disait «
5 fois plus, 4 fois plus, ça fait 20 fois plus. Il l'a inventé, personne ne le lui a enseigné. Então, quando a gente tem uma situação para resolver, que a gente não tem os algoritmos, a gente vai, muitas vezes, inventar em função, né, dos esquemas que a gente já tem. Né? Então, por exemplo, aí ele cita o exemplo daquele menino lá para trás, naquele problema, ele inventou, quando ele falou, eu tenho 5 vezes mais pessoas, né, 4 vezes mais quilos, então eu tenho 20. Isso foi uma invenção que ele fez, ele que criou, né, dos conhecimentos que ele tinha. Je vous remercie. J'étais un peu plus long que prévu, Não, mais c'est parce que on a commencé en retard. on a commencé en retard, voilà. Então ele agradece e diz que esteve um pouco mais longo, mas eu disse que não, porque nós começamos a fala atrasada.